Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogada perfeita. Capítulo 96, Besta do Leste. Ryan foi direto para o golpe mortal. Cia. Sua mão se moveu dentro do casaco e tirou um distintivo falso que ele havia preparado para este dia. Prenda este homem. O Senado em pé achentou oi. Adam não o deixou terminar e, em vez disso, apertou o gatilho do canhão. Uma esfera negra saiu dela, forçando o grupo de Ryan a se dispersar. O mensageiro instintivamente mergulhou em direção ao jogo de arca de Street Fighters, desesperado para protegê-lo, enquanto Livia e os outros moviam-se para o outro lado. Embora o projétil preto do canhão se movesse lentamente, ele destruiu as paredes metálicas do bunker como se fosse papel, absorvendo qualquer coisa em seu caminho como se fosse um minúsculo buraco negro. Ryan brevemente o confundiu com uma arma fluxo preto, mas olhando mais de perto, o projétil simplesmente puxou as coisas para si. Uma arma de gravidade. Teria algo a ver com a arma secreta de Dinamis para lidar com Augustus? Alimento para o pensamento. Sarin imediatamente seguiu o exemplo de seu chefe, desencadeando uma onda de choque em Livia. A vidente viu o ataque chegando antes mesmo que o psicopata puxasse o gatilho e saiu do caminho. Eles soltaram um rugido assustador e atacaram um grande Adão gordo com as garras estendidas. Ver? Ryan olhou para Frank enquanto agitava seu distintivo, que estava um pouco confuso. Ele não respeita o processo democrático. Mas, para sua surpresa, grande Adão gordo participou alegremente. Veja, foi isso que eu lhe disse, Frank disse a Nifa Lecter com jovialidade, antes de dar um tapa com tanta força que o homem-urso caiu para trás. A tempestade está aqui. A CIA está assumindo o controle, tentando me matar como fez com Kennedy. Eles mataram meu vice-presidente, como se fossem matar todos os senadores. Eles não vão chegar até você, senhor presidente. Frank praguejou, seus punhos erguidos tão alto que atingiram o teto. A Casa Branca não cairá. Você tem que proteger a democracia. Frank grande Adão gordo continuou a fazer lavagem cerebral em seu guarda-costas com um sorriso sinistro de televangelista. Se você falhar, tudo estará perdido. Frank soltou um rugido de raiva, agarrou o balcão do bar da área de lazer e jogou-o no chão. O pobre urso não conseguiu se esquivar. O pesado projétil explodiu com contato. Embora não tenha matado o urso de 700 quilos, ele o parou e permitiu que Frank, o louco, o atacasse. Todo o átrio tremia a cada passo do gigante de ferro. O gordo previu que alguém poderia usar a ilusão de Frank contra ele e o preparou adequadamente. Aquele maldito e astuto bastardo. Sabe, de todos os inimigos que lutei em minha longa vida, você é provavelmente um dos mais perigosos, Ryan confessou a Adam. Augusto era muito mais poderoso, mas a Nifa Lecter mais do que compensou com astúcia e pura depravação. E isso realmente quer dizer alguma coisa. O que posso dizer, cara? Se um homem é homem, ele sabe o que quer e consegue. E o que eu quero, ele ergueu seu canhão gravitacional para Ryan, é fazer você se contorcer. Ryan parou o tempo, o projétil parando no ar. Bom, uma arma fluxo preto ainda teria funcionado. Falando em fluxo preto, Ryan correu até o falso presidente para apresentá-lo aos direitos de sua minoria. Jogando de lado seu distintivo falso da CIA, o mensageiro deu um soco no estômago do canibal. Tendo conseguido abalar Augustus no ciclo anterior, Ryan esperava infligir alguns danos. A pele de carbono de grande Adão gordo era bem menos resistente que o corpo de bunda relâmpago, já que este rasgava o primeiro como manteiga. O ogro nem sequer se mexeu. Na verdade, o golpe pareceu danificar mais os pistões de punho do que o líder da metagangue. Por quê? Por que não funcionou? Seu encontro com Bunda Relâmpago foi um acaso? Ryan só conseguiu machucar Augustus porque o Pelúcia o amoleceu primeiro? A menos que Ryan precisasse concentrar seus poderes primeiro, afinal, o mensageiro só poderia produzir partículas visíveis de fluxo preto enquanto usava a armadura de poder. Eu preciso da armadura de Saturno para usar esse poder? Ryan murmurou para si mesmo, pouco antes do tempo recomeçar. O projétil de Nifa Lecter demoliu o jogo Street Fighters para desespero do mensageiro. O fliperama. Era isso, se seu Primoff Fury se afogando no lixo não tivesse arruinado essa corrida, aquela tragédia sim. Diga-me você, cara, respondeu o grande Adão gordo, empunhando seu canhão com uma mão e tentando esmagar Ryan com o outro punho. Ele não teve tempo de fazer muito, pois uma arma de fogo atirou em seu olho esquerdo, explodindo-o em uma breve chuva de sangue. Argue. Ryan aproveitou a oportunidade para voltar para a segurança, olhando para seu salvador. Obrigado. Acho que vocês dois não concordaram. Ah, certo, eu deveria brincar, disse Livia, empunhando a arma de bobina e com o objetivo de terminar a cirurgia de bala do grande Adão gordo. Quem é a favor dos óculos de segurança, diga, olho. Ryan gemeu, mas perdoou seu fraco trocadilho. Ela disparou outro projétil em Adam Caolho, mas ele protegeu o rosto com a mão. A bala ricocheteou em sua pele de carbono, embora tenha empurrado ligeiramente a palma da mão para trás. Sarin. Ele rosnou, tentando limpar o sangue do rosto. Mate aquele. Sarin lançou uma onda de choque em Livia. Embora ela não tenha conseguido atingir a princesa Augusti, seu ataque forçou Livia a recuar para trás das ruínas do balcão do bar. Ele não estava em melhor posição, pois Frank, muito maior, o jogou contra uma das paredes do átrio. Materiais perigosas, garota virou-se para Ryan para explodi-lo, e o mensageiro decidiu usar sua arma secreta. Bianca. Sarin congelou no lugar. Seu chefe não está trabalhando para encontrar uma cura, mas eu estou, implorou Ryan com a mão estendida. Podemos torná-lo humano novamente. Ela desencadeou uma onda de choque e ele se esquivou saltando para o lado. Você é um azul ou algo assim?
Sarin perguntou com raiva. Um telepata lendo meu cérebro? Você tem ar como Neuronews, como eu poderia lê-lo? Ryan perguntou, embora tudo que isso tenha feito foi enfurecer o psicopata. Você também deve ter visto. Ele está jogando você no centro de comando orbital desta base, não nos laboratórios Elixir. Ele está distraindo você, Adam disse depois de limpar o sangue do rosto. Seu único olho restante brilhou com malevolência enquanto ele levantava sua arma gravitacional para o esconderijo de Lívia. Não dê ouvidos e continue. É verdade, disse Lívia de seu esconderijo. Ryan! Percebendo sua intenção, Ryan correu para Sarin, no momento em que um calafrio passou. O tempo avançou alguns segundos e quando recomeçou, Ryan jogou Sarin no chão. Surgiram buracos onde Lívia costumava se esconder e onde deveria estar o olho restante de Anifa Lecter. O canibal gritava de dor, enquanto Lívia continuava a bater-lhe na cabeça com balas. Ele conseguiu se libertar das garras de Frank retornando à forma humana e depois voltando ao poderoso animal. Olhe lá fora, não estamos aqui para matar ninguém. Ryan disse a Sarin, antes de acrescentar uma advertência. Exceto PSY e seu chefe, mas eles são os idiotas. O resto de vocês, nós curaremos. Cala a boca. As manoplas de Sarin vibraram e ela apontou para a cabeça do mensageiro. Uma onda de choque atingiu o teto, fazendo com que concreto e canos caíssem no meio da sala. Pense bem, Bianca. Você está com ele há anos e o que ele tem a mostrar? Nada. Ele não quer salvar ninguém, e no fundo você também sabe disso. Você acha que será capaz de voltar a uma vida normal enquanto ele estiver por perto? Que chance existe de mudar minha vida? Ela rosnou, conseguindo chutá-lo para longe dela. Ambos se levantaram com materiais perigosos, garota ameaçando explodir Ryan novamente. Por que você se importaria? Porque você não merece isso, argumentou ele, esquivando-se de outra saraivada. Você não merece ficar preso nesse traje, incapaz de tocar, cheirar, provar. Você cometeu um erro quando tomou esses elixires e pagou por isso desde então. Você não sabe o que é ser eu, idiota. Sarin rosnou de volta. Eu não sei como você pode ler minhas memórias, mas vá se fuder com elas. Ela apontou suas manoplas para o chão para aumentar o tamanho de seus saltos, subindo acima da sala até quase chegar ao teto. Ela bombardeou Ryan de cima com repetidos disparos curtos, mas o mensageiro se esquivou de cada um deles. Eu não quero te machucar, Bianca. Ryan implorou, mostrando uma das armas que guardava em seu sobretudo. Eu poderia quebrar seu traje com uma bala enquanto dormisse. Como se eu. Ryan pegou uma arma e atirou nela tão rápido que ela nem conseguiu terminar a frase. A bala atingiu de raspão sua máscara, bem perto do ponto onde se combinou com o resto do traje. Desta vez, quando Sarin pousou no chão, ela não atacou imediatamente. Ela tocou a máscara e olhou silenciosamente para Ryan. Acabou para ele, disse o mensageiro, olhando para Adam. Mas não para você. Você ainda pode sobreviver a isso. Você não me conhece, disse ela, e também não conhece. Ah, eu quero, e é por isso que ele vai morrer. Mas não é tarde demais para você. Você é um cavaleiro branco ou algum idiota de autoajuda? Sarin soltou um silvo de desgosto. Por que eu deveria confiar em você? O mensageiro respondeu jogando os punho-irmãos e sua arma no chão. Sarin estremeceu em resposta, talvez esperando um truque, mas tudo que Ryan fez foi levantar os braços e se colocar à mercê dela. Bianca, ele disse. Eu sou sua última chance. Sua última chance de mudar sua vida. Não desperdice. Não vou, respondeu Sarin, apontando as mãos para a cabeça dele. Não vou desperdiçar a chance de limpar essa sua cabeça dura. Você pode me matar, mas tenho nas minhas costas uma força que você não pode esperar derrotar. Ryan blefou. Você já esteve do lado perdedor por tempo suficiente. Você prefere morrer como Sarin, ou viver como Bianca? Sarin ergueu suas manoplas vibratórias, e hesitou. Suas mãos pareciam prestes a abrir fogo, e sua máscara de gás estava tão impenetrável como sempre. No entanto, ela não atacou. As palavras de Ryan plantaram a semente da dúvida em sua mente e agora ela não sabia o que pensar. Enquanto isso, Lívia ficou sem balas, jogando a arma de lado. Traumatismo craniano, Ryan. Ela gritou para o mensageiro. Grande Adão Gordo deixou cair sua arma gravitacional e os projéteis do Augusti o empurraram lentamente contra as portas do elevador. Seu poder protege apenas sua pele, mas não os órgãos abaixo. Se continuarmos batendo a cabeça dele, ele sofrerá uma concussão e sangrará internamente. Você é a garota do Augustus, Grande Adão Gordo disse com raiva, tentando detectá-la pelo som. Quando fez, ele se lançou sobre ela com uma velocidade de pesadelo, a boca aberta e as mãos levantadas. O sangue escorrendo de seus olhos fazia com que ele parecesse um canibal ressuscitando dos mortos para devorar os vivos. Vou mandar você de volta para o seu velho em pedaços. Deixando Sarin refletindo sobre suas dúvidas, Ryan ativou seu poder, pegou Lívia no tempo congelado e puxou-a para fora do caminho. Os dentes afiados de Grande Adão Gordo fecharam-se apenas no ar, e a filha de Bunda Relâmpago instintivamente agarrou o mensageiro pelo braço. Você deveria parar de fazer isso, princesa, Ryan brincou com ela, seus dedos segurando pela manga. As pessoas vão falar. Deixe-os, Lívia respondeu brincando. Você pode me resgatar quantas vezes quiser. Senhor, presidente. Frank jogou os feridos de lado e foi em direção a Lívia e Ryan. Estou chegando. Em vez de fugir, Lívia encarou o titã e disse duas palavras. Pare, Vladimir. Por um momento Ryan pensou ter ouvido mal, e Frank também. O gigante se encolheu, como se tivesse sido esfaqueado no coração. Seu verdadeiro nome é Vladimir Shabarov, continuou Lívia. Não é Frank. Como PSY havia dito em um loop anterior, Frank, o louco. Frank, o louco, não era americano. Ele era russo. Isto é propaganda comunista. Frank rosnou, cobrindo a cabeça com a mão como se pudesse bloquear a voz de Lívia. Eu nasci no Arkansas, gosto de música country. A fazenda da sua família não ficava no Arkansas. Como Lívia não conseguiu atingir fisicamente o gigante, ela mirou em sua mente frágil. Foi em Novgorod.
Seu pai não era cowboy, mas soviético, e morreu engasgado com caviar roubado. Mentiras. Frank rosnou enquanto levantava o punho. Ele tentou esmagar Ryan e Lívia como insetos, mas o mensageiro congelou o tempo para sair do caminho. O punho do gigante atingiu o chão, atravessando-o como o aço atravessa o papel. Sarin escolheu este momento para escolher um lado. Ela explodiu o chão abaixo de Frank, parte do chão desabando sob o peso do gigante. O colosso que se odeia caiu no buraco no meio do caminho, com apenas o torso para cima. Ele tentou se levantar, sem sucesso. Se fudeça. Ryan se virou para ver que grande Adão Gordo havia se recuperado e tentou flanqueá-lo. O louco cego deve tê-los detectado ao ouvir sua conversa com Frank. Sofrendo com o tempo de espera, Ryan tentou recuar, mas Lívia o segurou pela manga. Em vez disso, seu pandava ensanguentado atacou o ogro antes que ele pudesse chegar perto de seu mestre. Os dois brigaram por um segundo, mas o mais experiente Adam rapidamente agarrou as mãos do urso com as suas. O psicopata abriu a boca e revelou uma seringa cheia de líquido rodopiante. Um elixir, mas não feito por Meshon. Este foi o mesmo elixir azul que o canibal tentou transformar Ryan em um psicopata depois de levar Nova Roma ao reino vindouro. E fiel às suas obsessões doentias, Adam cuspiu em seu inimigo. O mensageiro mal teve tempo de piscar horrorizado quando o elixir se espatifou no rosto do panda. Líquido azul respingou no pelo macio do panda, e embora os verdadeiros elixires não pudessem se ligar aos animais, aquele deve ter detectado o humano por baixo. O genoma verde alternando entre suas duas formas enquanto seu corpo absorvia o líquido. Grande Adão Gordo empurrou sua vítima para trás e caiu de costas com alegria cruel, enquanto Ryan prendia a respiração horrorizado. Consegui um de vocês, Hannibal Lecter regozijou-se triunfantemente. Realmente você fez isso, Lívia respondeu com uma calma presunçosa. Seu tom surpreendeu Ryan. Por que Lívia não parecia preocupada? Por que ela não recuou? A menos que ela tivesse visto esse evento em uma visão e deixado acontecer? Por quê? Somente quando ele voltou à sua forma animal é que Ryan entendeu. Seu corpo absorveu completamente o elixir azul, os fragmentos da seringa foram esmagados sob seus pés poderosos. Em vez da loucura, o monstro do leste moveu-se com foco, propósito e força. De todos os milhões de pessoas que vivem em Nova Roma, de jeito nenhum, Sarin sussurrou com choque e ciúme, enquanto o homem-urso dava um passo em direção a Adam. O canibal o ouviu chegando, mas adivinhou o que aconteceu pelo som. A constatação o deixou chocado demais para se mover. Lívia previu que ela e seu pai poderiam tomar 2 elixires sem nenhum efeito negativo. E quando os olhos do panda brilharam com uma tonalidade azul, Ryan sentiu um momento de admiração religiosa. Uma canção gregoriana ecoou no fundo de sua mente, e ele quase pôde ver a luz sagrada brilhando no bunker, pois Deus existia e ele tinha pelos. O lançou-se no ar, com a perna direita e os braços estendidos, o joelho esquerdo dobrado. Como poderia um urso gigante voar assim? Ryan nunca entenderia, mas ele entendeu. Talvez o grande Adão Gordo pudesse ter se esquivado, se ainda tivesse olhos, ou talvez também tivesse ficado paralisado de espanto. Ele gritou o nome do seu ataque com sua voz fofa e divertida. Panda crescente. Como algo tão ridículo poderia parecer tão bom? Os pés do panda atingiram a cabeça de Hannibal Lecter com tanta força que Ryan ouviu um forte estalo quando ambos se conectaram. O monstruoso psico voou para trás e caiu nas ruínas do fliperama, enquanto o urso vitorioso pousou graciosamente de pé. Sua pose lembrou ao mensageiro um filme de Bruce Lee, e talvez tenha vindo direto dele. Quanto a Adão, o ogro, ele não se levantou novamente. Esperançosamente ele nunca o faria. Frank, que observou a cena com horror, tentou libertar-se sem sucesso. Seu corpo absorveu o metal do chão, prendendo-o ainda mais como areia movediça. Acabou, Frank, disse Sarin, mãos vibrantes apontadas para sua cabeça. Não me faça explodir com você. Devo lutar contra os infiltrados dos comunistas. Ele gritou. E Ryan respondeu, não, Frank. Vocês são os comunistas. E então Frank era um zumbi. Ou poderia muito bem ter sido, pois as palavras de Ryan foram um golpe de misericórdia. O gigante olhou para o peito, coçando-o como se pudesse exorcizar o mal marxista feminista que o infectava, mas quando não conseguiu, bateu a cabeça no chão e desligou-se mentalmente. Talvez suas memórias reprimidas tivessem ressurgido, inundando seu cérebro exatamente como Lívia esperava. Seu falso patriotismo foi destruído. O gigante outrora orgulhoso tornou-se uma pilha imóvel de sucata. O mensageiro observou-o num minuto de respeito, enquanto observava este gigante orgulhoso, este leal guarda-costas que tantas vezes pereceu protegendo presidentes, reduzido a um estado tão lamentável. Como você sabia sobre o passado de Frank? Ryan perguntou a Lívia, enquanto Sarin baixava as manoplas, ainda em guarda. Procurei um futuro onde venceria a luta, respondeu a princesa da máfia, não tão presunçosa. Seu poder está quase tão destruído quanto o do seu melhor amigo. Diz o pote chamando a chaleira de preta, Lívia riu. Falando em melhores amigos, o nosso deveria terminar agora. Eu consegui um Sifu, disse triunfantemente, sentado em cima da barriga esmagada de grande Adão Gordo. Eu tenho um. O círculo estava completo. Quando Ryan o conheceu, ele era o discípulo. Agora, ele era um mestre. A batalha pelo ferro velho terminou com uma vitória completa e quase perfeita. A única perda do lado de Ryan foi seu carro, que foi ferido em combate, embora o Shononoradil e as funções principais tenham sobrevivido ao ataque da Terra. O viajante do tempo sempre poderia consertá-lo. O grupo reuniu os psicos no hangar do bunker, com Sarin e Len ajudando a mover os membros inconscientes da Meta Gang para as batisferas.
Eles transportariam os psicos para prisões subaquáticas, até que Ryan conseguisse descobrir uma cura para sua condição. Os escravos do psicochoque também seriam mantidos lá, para receber cuidados médicos e evitar que o segredo do bunker ainda se espalhasse. Eles seriam libertados assim que a base fosse destruída. Quanto ao grande Adão gordo, Len insistiu em borbulhá-lo também. Ao contrário dos outros prisioneiros, ele morreu afogado nele, acordando apenas o tempo suficiente para entender que estava prestes a morrer. Os comunistas nunca conseguiriam produzir um bom produto, especialmente para as pessoas que tentavam atacar os órfãos sob os seus cuidados. Quanto a Fortuna e Sudário, ambos entraram no bunker sem máscara e de braços dados. O primeiro parecia tonto, o último, como se quisesse morrer por dentro. Você não vai acreditar, Fortuna anunciou. Matias. Matias é o Sudário. Sem chance? Ryan respondeu com um tom falsamente surpreso. Seu namorado? Meu namorado. Fortuna gritou, embora seu companheiro parecesse mais resignado do que qualquer outra coisa. Eu nunca teria imaginado. Eu sabia que ele não estava sendo tão claro, disse Ryan. Como isso aconteceu? Lívia perguntou, meio curiosa, meio descontente. A Terra recuperou a forma física para lutar contra nós com força total, como você suspeitava, respondeu Sudário com um suspiro. Uma pedra atingiu minha máscara enquanto eu segurava Fortuna e ela se espatifou. Deve ter parecido muito dramático. Que azar da sua parte, Ryan colocou sal na ferida. O tempo todo eu me perguntava por que você sempre estava lá quando eu tinha um problema, mas agora eu entendo. Fortuna colocou a mão no ombro do namorado. Você estava cuidando de mim, como um anjo da guarda, como romântico. Isso não poderia estar mais longe da verdade, respondeu Matias, embora parecesse um pouco mais envergonhado do que o normal. Você não precisa ser mal. Eu sei que você se importa agora, disse Fortuna com um sorriso malicioso. Um lampejo de constrangimento passou pelo rosto do namorado, que ele imediatamente suprimiu com uma expressão estoica. Eu prendi a Terra dentro de uma prisão de vidro do lado de fora, enquanto Gêmeos se rendeu depois de perceber que tudo estava perdido, disse ele, antes de olhar para Sarin. Por que ela ainda está correndo por aí? Ela virou o casaco da maneira certa, respondeu Ryan. Ela será muito importante mais tarde. Os olhos de Matias semicerraram-se para o mensageiro e para a mulher Auguste ao seu lado. Depois de colocarmos a metagangue sob custódia, precisaremos conversar sobre o futuro deste lugar. E o seu? Acima de tudo, seu. Você contou a luz do sol sobre nós? Ryan perguntou enquanto Lívia se irritava. Ainda não, admitiu Mortalha Matt. Eu não tinha certeza se minha hipótese estava correta, mas depois de ver esse lugar, agora estou. E tenho perguntas suficientes para toda a vida. Eles vão esperar depois da sua namorada, Ryan zombou dele. Sim, de fato, disse Garota de Sorte. Eu quero saber tudo. Há quanto tempo você é um herói? Você está em uma equipe? Você tem um companheiro? Matias suspirou enquanto Fortuna o arrastava para longe. Embora Ryan tenha notado que ele não lutou tanto quanto deveria. Eles me lembram uma árvore e musgo, disse o mensageiro a Lívia. Ela está gostando dele e ele está começando a gostar. Ele terá que confessar tudo a ela, Lívia disse friamente. Ou direi a verdade por ele. Fortuna merece isso. Provavelmente, mas Ryan duvidava que o poder de Garota de Sorte funcionaria tanto para uni-los se isso não a fizesse feliz no final. Você parece preocupado, Ryan, Lívia disse com uma carranca. Há algum problema? Sim. O bunker é nosso sem compromisso. Pegamos Adam antes que ele pudesse realizar seus planos. Ninguém de quem eu gostava morreu até agora e o panda tem 2 poderes. Ele enfatizou estas últimas palavras, porque ele próprio mal conseguia acreditar. Tudo ocorreu bem. Lívia riu. Ryan, isso é uma boa notícia. Só estou esperando que o outro sapato caia, respondeu o mensageiro. Por que isso aconteceria? Ela perguntou. Trabalhamos muito e valeu a pena. O ciclo anterior terminou em desastre, mas aprendemos com ele e agimos em conformidade. Nós, uma palavra tão doce de se ouvir. Embora ainda houvesse muito a fazer, Ryan não carregava mais o peso do mundo sobre os ombros. Ele tinha pessoas dispostas a apoiá-lo agora para melhor ou para pior. O que vem depois? Lívia perguntou. Agora que lidamos com Adão, devemos nos preparar para o que virá depois. Vou me infiltrar na sua família, disse Ryan. Breve ao Shemo, Len e Sari na frente do mapa de memória. Veja como lidar de vez com a Dinamis. Contate Vulcano para recriar a armadura de Saturno. Veja com Carnaval como podemos lidar com o bunker, Narcinia e a fábrica de felicidade. Pesquise a cura psicopata e provavelmente planeje uma viagem para a Antártida. Antártica? É uma longa história. Bem, discutiremos como lidar com o Carnaval juntos. Já comecei a fazer simulações, mas você é nosso as na manga. Lívia sorriu para ele. Você vai se encontrar com Jamie esta noite para se infiltrar em minha família por baixo? Sim. Eu o coloquei em uma lista. Ele não interagia com Jamie, Kyung e Lanka há muitos ciclos e ansiava por encontrá-los novamente. Agora que ele poderia, teoricamente, trazer um número ilimitado de pessoas para seus círculos, ele não tinha mais medo de tentar fazer amizade com outras pessoas a longo prazo. Mas eu quis dizer outra coisa para a fase de infiltração. Lívia ergueu uma sobrancelha. Há algo que eu queria perguntar a você, mas estou hesitando há um tempo. Por quê? Ryan recuperou o fôlego. Porque se eu fizer isso, não posso voltar atrás. Será complicado e pode não funcionar. Mas se isso acontecer, deixou a frase no ar, observando a respiração de Lívia encurtar. Ela deve ter adivinhado suas intenções, mas como não podia prevê-lo, sentiu mais ansiedade do que serenidade. Se ele não tivesse interpretado mal todos os sinais que ela lhe enviou neste ciclo e no anterior, a vidente queria que Ryan fizesse um movimento, mas tinha medo da vergonha que enfrentaria se tivesse adivinhado errado. Pergunte, ela disse timidamente.
Lívia. Ryan agarrou-a pela cintura e puxou-a para mais perto. Embora engasgasse de surpresa, sendo incapaz de prever o gesto, Lívia não resistiu. Ela se sentia leve como uma pena em seus braços, uma frágil boneca de porcelana. Ele ignorou todos os olhares que seus companheiros de equipe lhe enviaram, concentrando-se inteiramente nos olhos azuis dela e no rubor rosado que se espalhava por suas bochechas. Você está disponível amanhã à noite? Capítulo 97. Uma lufada de ar fresco. Desculpe, não posso fazer isso. Ryan coçou as costas de Eugene Henry enquanto observava o Dr. Tirano na tela do computador. A bomba atômica colocada sobre a mesa, bem ao lado do canhão gravitacional do falecido Adão Gordo. Você está dizendo não aos financiamentos, recursos e segurança ilimitados do monstro que você mantém engarrafado em seu laboratório quando ele inevitavelmente irrompe? Porque você sabe que ele o fará. Não sei como você conseguiu aprender tanto sobre meu trabalho, admitiu Tirano, um pouco perturbado. Mas estou contratualmente vinculado à Dinamis pelos próximos 200 anos. Não posso nem sair do prédio sem uma escolta pesada. 200 anos? Havia outros viajantes do tempo circulando pela Itália? Isso é mesmo legal? Em Nova Roma, é. Ryan massageou as têmporas, perdendo o juízo. Pense, Tirano, pense. Você está usando um produto instável para transformar pessoas que você conhece em bombas relógio. O que você terá depois que todos se transformarem em clones do corrente sanguínea? Dr. Tirano permaneceu em silêncio por um momento, mas Ryan adivinhou sua resposta antes mesmo de falar. Dinossauros, respondeu o escamoso. Eu ainda teria dinossauros. Isso fez Ryan pensar mais do que deveria. Ainda assim, o fato de Tirano não ter deixado o quartel-general da Dinamis nem concordar em sabotar o fornecimento de nocautear frustrou algumas das esperanças do mensageiro. Mesmo que o Carnaval desenvolvesse uma vacina contra a praga para curar a população de Nova Roma, eles teriam que atacar novamente o Laboratório 66 para acabar com a corrente sanguínea para sempre. Mesmo assim, Ryan não desistiu do gênio sauriano. E se eu lhe dissesse que temos acesso a uma variante nocautear completamente segura, tão forte que funciona até com robôs? O mensageiro tentou. Que não temos um, mas 2 genomas com múltiplos poderes e sem efeitos colaterais para estudar. Que possuímos uma riqueza de pesquisas e informações sobre elixires, e um laboratório capaz de criar vida a partir do zero. Então ele deu o golpe de misericórdia. Vida desumana? Os olhos semicerrados de Tirano se expandiram como os de um sapo para choque de Ryan. O mensageiro se perguntou se isso era o que se considerava excitação para os dinossauros humanoides. Para fisgá-lo ainda mais, o mensageiro encaminhou ao gênio uma amostra de sua pesquisa de elixir, incluindo uma bioscan de mongrel. Estamos trabalhando em uma cura para a condição psicótica, disse Ryan. Embora você esteja contratualmente obrigado a trabalhar com a Dinamis, certamente você pode sacrificar parte do seu precioso tempo por isso. Quem sabe, talvez você possa fazer uma imitação verde capaz de realizar seu desejo mais querido e de sangue frio. O gênio mal deu uma olhada nos dados antes de levantar sua bandeira branca. Onde eu assino? Primeiro, Ryan coçou Eugene Henry atrás das orelhas. Você deve me dar acesso a essa pasta. Ah, aquele? O Dr. Tirano parecia estranhamente envergonhado com isso. É uma espécie de projeto paralelo e os primeiros resultados não foram promissores. Mas isso vai mudar o mundo, você verá. Vou manter a mente aberta, disse Ryan, ao receber um e-mail chamado Projeto Garota Monstro. Ele abriu o arquivo de vídeo dentro. O mensageiro imediatamente se arrependeu, quando uma abominação apareceu. Os gritos e gemidos que surgiram disso. Essa coisa assustou tanto Ryan, que ele quase caiu da cadeira. Seu gato aterrorizado saltou de seu colo para ocupar a cama próxima. Oh Deus, oh Deus! Ryan cobriu a boca, embora não pudesse dizer se era de horror ou de espanto terrível pelo gênio demente do homem. Havia coisas que ainda poderiam surpreendê-lo depois de 8 séculos de viagem no tempo. Por quê? Um estímulo criativo. Tirano explicou, como se compensasse esse crime contra a natureza. Eu não poderia fazer isso com um réptil. Por que um visão? Ryan perguntou, fechando o vídeo quando não aguentou mais os gritos da abominação. Essa coisa ainda está viva? Não, infelizmente morreu. Tirano o tranquilizou. Mas eu tenho um sobressalente. Ryan resistiu à vontade de vomitar e interrompeu a transmissão da videochamada. Ele teria pesadelos nos próximos anos. Mesmo os fãs mais depravados de Sonic o Ouriço não foram tão longe quanto o Dr. Escamoso. O mensageiro levou um momento para recuperar o fôlego, mas de repente prendeu-o. 2 longas orelhas ergueram-se da lateral da mesa, um monstro surgindo das profundezas do inferno. Não, Ryan disse com falso pânico. A pelúcia olhou para seu criador, depois para a bomba atômica e finalmente de volta para seu criador. Enquanto isso, Eugene Henry ignorou todos eles e desapareceu sob os lençóis, considerando o assunto sob sua atenção real. Não, Ryan proibiu o pelúcia. E pela primeira vez desde que esse ciclo começou, o demônio peludo respondeu. Eu sempre serei seu amigo. Este peluche apertou apressadamente o botão da bomba atômica com um alto clique. Nada aconteceu. A pelúcia bateu de novo e de novo e de novo em rápida sucessão, ficando cada vez mais frustrado. Seus olhos ficaram vermelhos enquanto olhava com raiva para Ryan. É um adereço, respondeu o mensageiro com um sorriso. Eu dei o verdadeiro para Vulcano. Ele havia subornado seu gênio a não favorito com tanta tecnologia que ela nem pediu para ele arruinar o Estúdios Estrela dessa vez. Vulcano insistiu que Ryan se tornasse seu assistente e não aceitaria um não como resposta. O mensageiro estava mais do que disposto a ajudá-la, mas apenas em breves períodos. Embora Ryan agora pudesse interagir com Vulcano sem se sentir esfaqueado no estômago toda vez que ela abria a boca, a sombra de sua Jasmine permanecia sempre presente.
O mensageiro também pretendia usar esse circuito para lidar com a fábrica de Felicidade e Narcinia e, portanto, preferia continuar como contratado trabalhando para vários ramos da organização Augusti. Os olhos do Pelúcia ficaram azuis de decepção, então Ryan jogou o canhão gravitacional. Aqui se você quiser subir na cadeia do suicídio, disse ele. Mas mire no coração. Há uma chance de você sobreviver se atacar a cabeça. Eu sei por experiência própria. O horror sobrenatural examinou o canhão com curiosidade, embora a arma fosse 10 vezes maior do que realmente era. Por favor, não mate mais ninguém. Ryan implorou enquanto deixava o demônio com seus experimentos, levantando-se de sua cadeira para ir até a porta. Então, perguntou Mortalha, tendo esperado por ele no corredor seguinte. Ele conseguiu consertar sua máscara de vidro, embora Ryan se perguntasse por que ele ainda se preocupava em esconder sua verdadeira face. Ele não vai ajudar a sabotar a fábrica de suco de tomate, Ryan respondeu desapontado. Ele teme mais a ira de seus chefes do que a nossa. Se o mensageiro estivesse em uma rota meta, ele poderia ter mudado isso, mas Ryan estaria com o prato cheio com o Augusti por enquanto. Um dia se passou desde o ataque ao bunker, embora Ryan tenha passado a noite anterior no porto ajudando Jamie a proteger os suprimentos de drogas. Luigi não apareceu desta vez, provavelmente por insistência de Lívia, mas Jamie ainda assim convidou Ryan para ficar em sua casa. Aquele cara era tão legal que fez o mensageiro querer adotá-lo. Ryan passou o dia no bunker de Meshon, resolvendo as coisas aqui. Ele havia contatado Alchemo, que deveria seguir para Nova Roma no dia seguinte e ajudar a assumir o controle do mainframe do bunker. Com a assistência de longa distância do Dr. Seth Tirano, o mensageiro teria a melhor equipe médica do mundo para descobrir uma cura para a condição psicótica. À noite ele dedicaria a Lívia. Então precisaremos limpar os escalões superiores da Dinamis, disse Matias. Planejamos esperar a aposentadoria de Hector Manada, mas mesmo assim podemos apressar sua saída. Já vi Hector Manada cair muitas vezes. Ryan disse com um encolher de ombros. Seus filhos podem estar dispostos a mudar para um produto melhor e mais seguro do que aquele capaz de causar uma pandemia. A precipitação não virá, disse Matias. Henrique poderá, assim que fornecermos a ele os dados necessários para mostrar a destruição que a corrente sanguínea poderia desencadear, e especialmente se sua família mentiu para ele. Mas Alphonse é outra fera completamente diferente. Ele não entregará a corrente sanguínea, mesmo por uma alternativa melhor. Por que ele não faria isso? Ryan perguntou com uma carranca. Ele é um vermelho, um comunista infiltrado. Ele quer transformar todos em um genoma, talvez até de graça. O vigilante permaneceu cético. Pense nisso. Fallout não apenas controla o suprimento de nocautear, mas com a cura de Tirano, ele também pode remover poderes à vontade. Esse não é o caso das variantes do Meshon, se bem entendi. Ryan ponderou sobre o argumento do Sudário e teve que admitir que talvez estivesse certo. Esmagador de Átomos planejou tornar todos um genoma para que pessoas como Augustus não pudessem monopolizar o poder, mas ele não queria coexistir com outras organizações. Ele também não hesitou em mentir para seus aliados próximos, para que a Dinamis pudesse desenvolver o monopólio dos elixires nocautear. Se Dinamis pudesse dar superpoderes e tirá-los, então poderia se tornar uma verdadeira superpotência. As pessoas seriam mantidas na linha pelo medo de perder as habilidades do genoma nocautear, e os Manada monopolizariam o mercado. Fallout se preocupa menos com os possíveis efeitos colaterais de seus imitações do que com o controle social que eles concedem à sua organização, disse Mortalha. Se ele fosse realmente o herói que acredita ser, ele não teria criado algo tão perigoso em primeiro lugar. No final das contas, Alphonse Manada só acredita na sua visão. Ele não se desviará do caminho escolhido, a menos que seja forçado a isso. Posso parar o tempo, disse Ryan, lembrando-se de Bianca correndo para se sacrificar. Eu vou impedi-lo. Você pode? Sudário perguntou, em dúvida. Entre os genomas mais perigosos que operam na Itália, ele fica em terceiro lugar, atrás de Augustus e Léo. Eu posso, com os recursos desta base. Este lugar terá que ser abandonado, Ryan, insistiu Sudário. Talvez haja algo aqui que possa derrotar Fallout, ou mesmo Augustus, é verdade. Mas o risco de armas perigosas se espalharem para o público é demasiado grande. Mesmo distribuir a fórmula nocautear de Meshon não me parece uma boa ideia. Pode enfraquecer a posição dos senhores da guerra do genoma, mas a nossa sociedade do pós-guerra é demasiado frágil para sobreviver a 10 milhões de pessoas com lança-chamas como armas. Você está pregando para um convertido, respondeu Ryan. Mas só destruirei este lugar depois que isso ajudar a resolver a crise atual. Mortalha Mate cruzou os braços. Você realmente acredita que psicopatas podem ser curados? Você não sabe, meu amigo transparente? Não, respondeu o vigilante antes de acrescentar, mas se houver uma chance de funcionar. Se houver a menor chance de funcionar, não posso impedi-lo de tentar. Ajudaria muitas vidas. Para sua mãe, um dos genomas que liguei é especializado em cérebros. A cabeça do Sudário se animou com as palavras de Ryan. Ele pode até curar doenças mentais, Alzheimer e até tumores cerebrais de um psicopata. Ele poderia ajudar você também. Ryan não conseguia ver o rosto do espelho por trás da máscara, embora o vigilante virasse a cabeça de lado, pensativo. Por que você acha que o alquimista distribuiu esses elixires em primeiro lugar? Para nos transformar em lulas interdimensionais, pensou Ryan. Não sei, melhorar a condição humana? Eu também acho, mas nós os usamos para devastar o mundo. Sudário balançou a cabeça. Quando ouço todas as coisas positivas que os gênios podem fazer, não posso deixar de me perguntar por que Meshon construiu armas em vez de suprimentos médicos. Nem mesmo as superpotências poderiam mudar a natureza humana. Acredite em alguém que sabe, respondeu Ryan. Sempre haverá maçãs podres como Latte Adam, mas a maioria das pessoas que conheci só precisam das circunstâncias certas para mudar suas vidas. Qualquer um pode escolher o certo em vez do errado. Até mesmo um pirralho mimado e obcecado por si mesmo, com um poder quebrado. Sudário riu.
Você sabia que ela esculpe nas horas vagas? Ela deve ter mostrado a galeria ao namorado ontem à noite. Muito legal, hein? Ela é boa nisso, Matias continuou, seu tom caloroso. Achei que ela confiasse na própria sorte para fazer tudo, mas ela esconde sensibilidades artísticas que me atraem como designer de jogos. Não consigo explicar direito. E ela ganhou €500 mil em prêmios de loteria esta manhã, mas em vez de ficar sentada, quer distribuí-los aos órfãos de Cidade Ferrugem. Que coisa, ele estava falando com carinho de fortuna. A batalha de ontem ajudou muito a mudar sua opinião sobre ela. Ela é uma Golden Retriever, Ryan resumiu. Alto, sem respeito pelo espaço pessoal, mas por baixo é surpreendentemente caloroso e leal. Pior, ela é uma pessoa muito melhor do que eu pensava. O mensageiro colocou as mãos atrás da cabeça. Você será transparente com ela no seu próximo encontro? Você vai voltar no tempo para fazer o seu correr bem? Matias brincou com uma piada de sua autoria antes de responder. Acho que vou esclarecer as coisas com ela, mas não enquanto ela estiver trabalhando como assassina de aluguel para Augustus. Isso é um obstáculo. Ao contrário de outros membros de seu grupo, ela não está envolvida no assassinato, disse Ryan. Ela quer proteger Lívia em primeiro lugar. É quase romântico. É por isso que você está namorando ela? A voz do sudário passou de divertida para séria. Para transformar a filha de Augusto, eu a convidei para sair porque queria, respondeu Ryan. Ele realmente tinha uma queda pelos genomas azuis mais baixos do que ele. Dar a ela acesso a este lugar é perigoso, Ryan. E se ela mudar de ideia e informar Augustus? Ela conquistou minha confiança e me ajudou quando precisei, respondeu o mensageiro. Quero retribuir o favor. Seu pai destruiria o mundo por causa dela, se não o fizesse. Ela não merecia ter os crimes de seu senhor em sua consciência. Guarde minhas palavras, Ryan. Você não pode salvar a todos. Sudário marcou uma breve pausa, especialmente de si mesmos. E ainda assim, ele tinha que tentar. Depois que Alchemo vier aqui, usaremos seu pé de coelho de namorada para acessar o mainframe, disse Ryan, mudando de assunto. Você pode confirmar o que eu disse sobre as outras bases Meshon e desbloquearemos o mecanismo de autodestruição. Terei que informar Léo sobre você, entendeu? Sudário perguntou. Mesmo se você voltar no tempo novamente, não posso guardar isso para mim. Mesmo para meus lindos e fofos olhos? Nem para eles, respondeu o carnavalesco com uma risada. Existe uma maneira de você transportar os outros através do tempo? Suponho que seja apenas mental, já que não há 20 de vocês por aí. Cara esperto. Eu tenho um procedimento para transferir informações diretamente para o seu cérebro, embora o seu eu passado tenha que se submeter a ele. Ele não vai, disse Mortalha, balançando a cabeça. Eu me conheço. Sou muito paranoico para deixar alguém alterar meu cérebro, mesmo que você ganhe minha confiança de antemão. Não tenho certeza se aceitaria tal procedimento por insistência de Léo, e eu o respeito mais do que ninguém. Raya esperava isso. As únicas pessoas que ele imaginou que passariam pela transferência de memória incondicionalmente eram Alchemo, que entendia da tecnologia, e Sarin, que não tinha mais nada a perder. Até Len permaneceu em cima do muro até agora. Estou tentando melhorar um sistema que possa contornar essa etapa extra, mas nada está confirmado ainda. Eu não gosto disso, ele admitiu. Você tem todas as cartas e tudo o que posso fazer é concordar. Bem, eu também confiei em você o suficiente para compartilhar meu maior segredo, segurança, apontou Ryan. Posso contar com uma mão aqueles que conhecem meu verdadeiro e fenomenal poder cósmico. Eu me pergunto por quais aventuras passamos para você fazer isso. Nós derrotamos a Metagang juntos uma vez, embora Bunda Relâmpago tenha destruído a cidade depois que você recrutou o Gato Átomo. É bom saber, respondeu Sudário secamente, embora não gostasse. Nem Ryan, já que Gatinho Átomo ficaria claramente muito mais feliz com o carnaval do que com Dinamis. Uma vergonha. Eu estava interessado em Félix Vera. Ele tem um grande potencial como herói e um coração corajoso. Tanto quanto o Panda. Mortalha zombou. Venha comigo e veja por si mesmo. O vigilante conduziu Raya até o átrio do bunker, onde encontraram as folhas de papel dobráveis transformadas sob a supervisão de Len. Sarin estava jogando sinuca perto de uma pilha de livros, incluindo o discurso do método, para bem conduzir a razão e buscar a verdade nas ciências, de René Descartes. Olha, Sifu. Ele dobrou primorosamente a folha de papel no formato de um louva-a-Deus tão rápido que Raya mal conseguia ver suas patas se movendo. A construção juntou-se a outras 4, representando um macaco, um tigre, uma garça e uma cobra. Tada, belo superpoder, Sarum riu. Você também pode desbloquear cubos Rubik? Uma das minhas companheiras de equipe, Origami, pode se transformar em papel afiado o suficiente para cortar gargantas, Mortalha respondeu secamente. Ela poderia até cortar seu terno. Você é salgado, não é? A psicopata o provocou, enquanto se concentrava em seu jogo. Ganhe minha confiança primeiro, traidor, e depois conversaremos. Embora tolerasse Sarin, o vigilante desconfiava dela tanto quanto Raya nos primeiros dias de sua presidência. Se você nos vender como fez com seu empregador anterior, eu mesmo matarei você. Eu disse ao seu amigo, se você realmente pode me curar, então não tem nada a temer de mim. Sari acertou uma bola 8 com seu taco de sinuca. Não me faça esperar muito. O mensageiro os ignorou para se concentrar em seu discípulo urso. Mesmo Raya não conseguia dobrar papel tão rápido, embora já tivesse dominado a habilidade anos atrás. Eu pensei que você fosse um gênio das artes marciais. Ele perguntou ao seu Pandavan. Ou seu brilhantismo se estende a todas as disciplinas orientais? Não, não é isso, Len disse enquanto balançava a cabeça.
Fiz testes. Ele levou alguns minutos para aprender origami e ele aprendeu francês 5 páginas do livro de Descartes. Quanto mais eu lia, mais fazia sentido, disse ele. Eu acho que ele pode aprender quase qualquer habilidade em um ritmo acelerado, teorizou Len. Aprenda um novo idioma rapidamente, adquira novas habilidades aprendendo-as por osmose. Ryan sabia que levava em média 10.000 horas para dominar uma habilidade, mas claramente os ursos só precisavam de metade de uma. Mas como o aprendizado aprimorado ajudou você a voar, meu jovem Pandavan? Isso foi tão estranho, Sifu. Minha visão ficou toda azul e então me lembrei de assistir ao chute voador de Bruce Lee no Vespa Verde. E para ilustrar seu ponto de vista, ele imitou alguns movimentos de Kung Fu com as patas. Então eu poderia fazer isso também. Você aprendeu um dos movimentos de Bruce Lee, lembrando-se dele? Sim. O homem-urso assentiu. Foi assim que aprendi artes marciais, mas nunca fui tão bom antes. Em meia hora eles dominaram o Kung Fu, o origami e Descartes. Ryan temia imaginar o que poderia conseguir em uma semana. Seu Pandavan provavelmente não conseguiria aprender o que um humano normal não conseguiria, mas qualquer outra coisa era um jogo justo. Aritmética, filosofia, artes marciais, talvez até tecnologia genial, se tiver tempo para observá-la. Os movimentos de Bruce Lee foram feitos para humanos, mas o segundo poder do panda permitiu-lhe adaptá-los às proporções de seu corpo bestial. Seu jovem discípulo arrogante ascendeu para destruir os céus. Falando em poder, Ryan precisou fazer testes por conta própria depois de criar a nova iteração da armadura de Saturno. Ele também adicionaria algumas melhorias para lidar com o Fonse Manada, como trocar o blaster torácico pelo canhão gravitacional. Ele tinha a sensação de que isso ajudaria a lidar com o desastre nuclear, talvez até mesmo com bunda relâmpago. Bem, eu deveria me preparar para o meu encontro, disse Ryan. Livia pediu que ele fosse buscá-la às 9 horas e chegasse na hora certa. Pela primeira vez, o mensageiro não se atreveu a chegar atrasado. Boa sorte, Sifu. Isso o animou. Eu sabia que a tensão era palpável. Len, porém, parecia muito menos entusiasmado. Hiri, Posso falar com você a sós por um segundo? Ryan assentiu. Sua irmã adotiva o levou para fora, para o corredor que supervisionava os hangares. Henriette brincava com as crianças perto do submarino, o cachorro adorando ter companhia. O grupo trouxe muita leveza a um lugar claustrofóbico e sem vida. Len olhou pela janela do corredor com os braços cruzados. Você e ela. É difícil de explicar, admitiu Ryan. O gênio prendeu a respiração. Nos ciclos anteriores, meu outro eu sabia? Bem, eu meio que te contei como me sentia e decidimos continuar sendo uma família depois. O olhar de Len ficou triste quando ela olhou para o submarino feito por Meshon flutuando no acesso à água do bunker. Nós poderíamos chegar aos Estados Unidos com isso, disse ela. Atravesse o mar Atlântico. Nem eu posso voltar tão longe no tempo, disse Ryan com tristeza. Acredite em mim, eu tentei. Eu tentei muitas vezes. Eu sei, Len mordeu o lábio inferior e não terminou a frase. Ryan não precisava que ela fizesse isso, adivinhasse o que ela não ousava dizer. Essa parte dela se perguntava como o relacionamento deles poderia ter terminado. Eles se separaram em lágrimas e, embora tivessem começado a juntar os cacos, alguns deles estavam perdidos para sempre no mar. Poderíamos deixar este lugar, disse ela, embora com hesitação. Depois de lidarmos com o papai. Eu não posso fazer isso, baixinha. Não mais. Se ela tivesse perguntado quando ele chegou a Nova Roma, Ryan não teria hesitado. Mas agora o viajante do tempo tinha muitas pessoas por quem lutar. Ele não podia deixá-los para trás comendo poeira. Ela vai ficar bem, protestou Len. Ela é filha dele. Deixe-os destruir a Nova Roma, se eles querem tanto aquele lugar podre. Então eu deveria deixar o pai dela matar pessoas por causa dela? Ryan perguntou e imediatamente se arrependeu. Len se encolheu como se tivesse levado um tapa. Desculpe. Você não quer que ela acabe como eu, adivinhou o gênio, evitando seu olhar. Ryan olhou para o submarino Meshon. Você acha que poderíamos chegar à Antártica com essa coisa? Ela franziu a testa sem entender o que ele queria dizer. Sim, claro. Há tantos mistérios para descobrir ao redor do mundo, tantos lugares maravilhosos para explorar, baixinha, disse Ryan. Coisas que fazem a vida valer a pena. Não se enterre no fundo do mar, por favor. Até as baleias se levantam para respirar ar fresco às vezes. Eu simplesmente não sei o que pensar de tudo, admitiu Len. O carnaval. Mataram meu pai. Mas se o que você disse é verdade, você vai deixar o carnaval operar em você? Ele perguntou a ela. Remover o rastreador de sangue do seu pai? É a última parte que me resta dele. Ryan colocou as mãos no bolso, escolhendo as palavras com cuidado. Seus pensamentos se voltaram para a discussão com seu próprio elixir, quando ele cruzou brevemente o portal do mundo negro. Alguém me disse uma vez que é preciso deixar os mortos descansarem. Ao tentar manter os mortos vivos, apenas fazemos com que todos sofram. Ninguém pode seguir em frente. Len não respondeu, seu rosto tão inexpressivo quanto uma máscara mortuária. A mão de Ryan alcançou seu ombro, mas ela evitou seu toque. Cedo demais. Ainda assim, ele aceitou, esperando que suas palavras prevalecessem. Baixinha, você é da família, disse ele. Isso nunca vai mudar. Nem o que acontecer com a Lívia, se acontecer alguma coisa entre nós, vai mudar isso. Você sempre será minha melhor amiga, minha irmã, minha pessoa mais importante no mundo. Ela mordeu o lábio inferior. Eu não sei o que responder. Então não diga nada, Ryan respondeu com um sorriso. O que quero dizer é que você não está sozinho e nunca esteve. Você não precisa de um fantasma para continuar. As crianças amam você e sempre que você tropeçar, estarei lá para ajudá-lo a se levantar. Ryan e Len caíram em um silêncio confortável, no momento em que uma esfera negra passou pelo cabide e desabou no nada. Milagrosamente não fez mal a ninguém, embora o mensageiro provavelmente devesse verificar seu quarto antes de sair. Agora espero não ter causado diabetes em você, brincou Ryan. E para sua surpresa, ela riu e relaxou.
Parecia que sua inteligência havia rompido sua concha. Riri sobre sua máquina de memória. Você vai experimentar? Recuperar as memórias do seu outro eu? Ela respondeu à pergunta dele com um aceno de cabeça. O que o fez mudar de ideia? Mesmo depois do que aconteceu entre nós, você me ofereceu sua mão. A sombra de um sorriso apareceu em seu rosto. É hora de fazer o mesmo por você. Capítulo 98, Noite Branca. Ele encontrou Lívia esperando por ele no motel Terra Morta. Ryan dirigiu até o local do encontro em seu Plymouth Fury, depois de consertar seu carro depois que o Terra o destruiu, embora ele tivesse que afogá-lo com perfume para esconder o fedor do ferro velho. O próprio mensageiro trocou suas roupas normais por uma elegante jaqueta preta com uma camisa polo roxa por baixo, sem nenhuma cor brilhante à vista. Escuridão teria adorado. Uma pena que ele não pudesse invadir a fábrica de cachemira da Dinamis sem colocar a empresa em alerta máximo ou iniciar uma guerra com os Augusti. Ele também não poderia usar o replicador de matéria de Meshon sem que Alchemo fizesse a fuga do mainframe primeiro. Claro, Ryan sempre poderia ter gasto dinheiro, mas um terno de cachemira não foi comprado. Foi conquistado pela força ou pela inteligência. Lívia também se esforçou muito em sua aparência, mais do que Ryan jamais a vira fazer. Ela usava um vestido elegante sem mangas e pulseiras douradas, mas também meias pretas, salto alto vermelho e brincos dourados. Ela havia colocado uma linda rosa carmesim no cabelo, linhas pretas ao redor dos olhos, contrastava bem com seus olhos safira e o cabelo prateado caindo em suas costas. Embora ela não pudesse se comparar com sua melhor amiga Fortuna no departamento de beleza, Ryan achou Lívia muito adorável, uma verdadeira princesa. Ela ainda não tinha visto devido à escuridão do ambiente, então ele a observou de longe por um curto período. Lívia esperou no estacionamento, de mãos unidas. Ela se mexeu no lugar e soltou um suspiro longo e pesado, como se quisesse se acalmar. Ela não sabia como o encontro terminaria e isso a deixou nervosa. Ryan dirigiu até ela, acabando com sua agonia silenciosa. Lívia imediatamente corrigiu sua expressão ao notá-lo, sorrindo calorosamente com sua chegada. Você pediu uma carruagem de abóbora, princesa? Perguntou o mensageiro, ao parar na frente dela. Seu carro vai virar um vegetal à meia-noite? Ela brincou com ele, enquanto estava sentada ao seu lado. Seu perfume cheirava a rosa e morango. Isso só deixa 3 horas. Lívia, posso viajar no tempo. Posso fazer com que 3 horas durem uma vida inteira. Não duvido disso, disse ela, fechando a porta do carro atrás de si. Mas eu preferiria que você me levasse para casa antes das 2 da manhã, ou meu pai poderia ficar chateado. Você nunca passou uma noite sem dormir na cidade? Ryan perguntou divertido, enquanto dirigia pelas ruas de Nova Roma. Meu Deus, já era hora de eu entrar na sua vida. Lívia corou um pouco, envergonhada. Eu não estava tão protegida, ela protestou. Com meu poder, eu poderia experimentar momentos selvagens por procuração, sem nenhuma das ressacas, sonolência e efeitos colaterais que vieram com isso. Assistir não é o mesmo que viver. Não, mas não gosto muito de festas, ela admitiu. Prefiro momentos mais simples com poucos amigos. Quanto mais pessoas me cercam, mais meu poder aumenta. Muitas interações ao mesmo tempo. Cancelar bloqueia suas visões? Ryan perguntou, seu acompanhante respondendo com um breve aceno de cabeça. Você sempre pode sair com ela então. Lívia balançou a cabeça. Eu não gosto de Greta. Essa mulher é capaz de tudo. Ela poderia ser tão terrivelmente violenta quanto Adam, o ogro, se tivesse alguma motivação. A filha de Bunda Relâmpago franziu a testa quando eles se aproximaram da rodovia onde Ryan e Félix uma vez envolveram sua tia Plutão em uma perseguição de carro. Onde estamos indo? Fora, Ryan respondeu. Ela piscou surpresa. Longe da cidade? Bem, imaginei que você provavelmente visitou todos os restaurantes de Nova Roma, diretamente ou com seu poder. Mas há um lugar onde tenho certeza que você nunca esteve antes. Há 1 hora de carro de Nova Roma? Lívia perguntou com ceticismo, antes de sorrir maliciosamente. Eu duvido que sim. A menos que você pretenda me tirar da cidade para me violar no deserto? Você trouxe um cinto de castidade? Já faz um tempo desde que desbloqueei um. O sorriso de Lívia tornou-se tímido e brincalhão. A jovem não era tão inocente quanto parecia. Se meu pai ouvisse você, ele mandaria você bater. Tem um para-raios no porta-malas do carro. Seu pai sabe que você está em um carro com um mensageiro elegante? O sorriso travesso de seu acompanhante foi uma resposta por si só. Ele deixaria você namorar alguém? Apenas um Augusti. Meu pai desconfia de qualquer pessoa fora do nosso clã. Ele não deixaria Félix chegar perto de mim novamente, mesmo que... Seu sorriso tímido se tornou azedo. Então você está desobedecendo a ele enquanto conversamos? Ryan refletiu, tentando distraí-la de suas lembranças ruins. Você vive uma vida perigosa. Seu acompanhante riu em resposta, o que Ryan considerou um bom sinal. Não tanto quanto o seu. Para ser justo, você foi o primeiro que se atreveu a me convidar para sair. A maioria dos homens simplesmente tem medo de tentar. Ela olhou para ele calorosamente. Essa é uma das coisas que gosto em você, Ryan. Você ousa tudo. Você ainda não viu nada, respondeu ele com o pé no acelerador. Seu cinto de segurança está bem colocado? Sim, Ela engasgou de surpresa enquanto o Plymouth Fury corria na rodovia. 100 km por hora se transformaram em 150, enquanto Ryan mudava o Shononoradio para o tema principal de Mad Max 2. Eles passaram por 2 carros, violando todas as leis de segurança no trânsito. Parar! Lívia implorou enquanto a velocidade aumentava, uma mão em seu braço. Ela gritou quando eles passaram tão perto de um carro que quase roçaram nele. Embora pudesse sentir os carros se aproximando, não conseguia prever como Ryan reagiria a eles. Se o fizesse,
Pare, seu louco. Não tentem isso em casa, crianças. O mensageiro disse, usando breves intervalos de tempo para evitar colisão com outros veículos. O grito de medo de Lívia se transformou em risada, enquanto a adrenalina bombeava em suas veias e o Plymouth Fury atingia sua velocidade máxima. Ryan modificou seu carro para atingir mais de 300 km por hora, e nessa velocidade, o mundo ao seu redor se transformou em um borrão. Outros carros tornaram-se manchas coloridas, a estrada à frente tornou-se um túnel de luz. Se ao menos Ryan pudesse ter dirigido seu Plymouth Fury em vez do Panda móvel quando Plutão atacou sua cabeça, Cruella nunca teria chegado a 1 centímetro de seu carro. Assim que sentiu que estavam perto do destino, Ryan ativou um botão oculto. O capô do carro se abriu para revelar um dispositivo gênios, a ponta de um acelerador de partículas. Pequenas esferas de luz saíram dele, separando a realidade. Você assistiu De Volta para o Futuro? Ryan sorriu para Lívia. Ela respondeu com um grito de pânico e alegria, enquanto partículas engoliam o Plymouth Fury. As estrelas acima caíram em uma chuva de luz, a própria realidade mudando ao seu redor. O espaço se estendeu até se estilhaçar e o carro emergir do outro lado. Ryan pisou no freio e o dispositivo foi desativado. O Plymouth Fury emergiu de uma nuvem de partículas para desacelerar sob céus alienígenas, em uma rodovia sem carros. Lívia soltou um suspiro pesado enquanto se recuperava da adrenalina. Só então Ryan percebeu que a mão esquerda dela segurava a direita com força. Ela deve tê-lo agarrado instintivamente quando atingiram a velocidade máxima. O polegar de Ryan roçou seus dedos quentes e Lívia apertou mais forte em troca. Você está bem? O mensageiro perguntou a ela. Em vez de responder, ela quebrou o contato manual e deu um tapa na nuca dele em resposta. Ai! Seu louco! Lívia soltou uma risada nervosa, enquanto a tensão diminuía. Isso foi uma loucura, Ryan. Teremos que fazer isso de novo, no caminho de volta. Oh Deus! Ela sorriu, recuperando o fôlego. Você já tirou carteira de motorista? Agora, não pergunte muito. Lívia deu uma risadinha e olhou pela janela. Seus olhos se arregalaram ao ver o mundo ao seu redor. Enquanto ainda estavam na estrada, auroras roxas tomaram conta do céu noturno acima deles. As luzes do norte brilhavam com o brilho das estrelas, e dentro delas podiam-se vislumbrar imagens de lugares estranhos. Mares de mercúrio, nuvens de gelo flutuante, relâmpagos verdes percorrendo o espaço negro e vazio. A rodovia estava deserta, exceto pelo Plymouth Fury, e parecia se estender para sempre. A terra ao redor da estrada havia se transformado em um deserto vermelho, embora se pudesse ver outra rodovia ao longe. Até a temperatura aumentou, de fria para quente e reconfortante. O que é este lugar? Lívia perguntou ao sair do carro, atônita. Um lugar estreito. Uma anomalia natural do espaço, por assim dizer. Ryan foi até o porta-malas do carro, onde guardava o jantar. Eu a apelidei de Estrada da Meia-Noite. Vejo outras pessoas, disse Lívia, apontando para 2 silhuetas na segunda rodovia. Somos nós. Ryan ergueu a mão e a silhueta na estrada distante o imitou. Você vê? Não. A princesa Auguste tinha lágrimas no canto dos olhos. Não consigo ver nada. Ela não estava falando sobre seus olhos. No final, eles se sentaram na beira da estrada, com os pés balançando no deserto. Ryan ofereceu a Lívia uma caixa de sushi e pauzinhos para acompanhar. O espaço se dobra para trás, seu acompanhante perguntou depois de enxugar as lágrimas, olhando para outra rodovia ao longe. Sim, Ryan respondeu, com a boca cheia de peixe. A rodovia se estende por 30 quilômetros e depois faz uma volta. É mais curto nas laterais. Você fez este lugar? Lívia perguntou, saboreando um futomaki com uma carranca curiosa. Ou outro genoma o construiu? Ryan balançou a cabeça. É um fenômeno natural, embora você precise da tecnologia gênios para acessá-lo. As dimensões coloridas estão acima das nossas realidades, além do espaço e do tempo como a maioria dos humanos entende, mas também existem outros reinos laterais. Eles seguem o mesmo fluxo temporal que o nosso. Então este é um universo alternativo? Eu não diria isso. É mais como uma caverna dentro de uma montanha, exceto que a montanha é a realidade da Terra. Um lugar onde o espaço-tempo se dobra devido a anomalias gravitacionais ou eletromagnéticas. Ryan olhou para as auroras roxas acima de suas cabeças. Acho que este lugar fica perto do mundo roxo, como um reino fronteiriço entre o nosso universo e a grande encruzilhada de todo o espaço e tempo. Não consigo observar nada dentro das dimensões das cores, exceto a azul, adivinhou Lívia. É por isso que também não consigo detectá-lo, já que você existe em 2 dimensões ao mesmo tempo. Ryan assentiu, antes de perceber que seu acompanhante não parecia entusiasmado em terminar o prato. Você não gosta da comida? Sinto muito. Ela deu um sorriso envergonhado. Eu odeio isso. O coração de Ryan acelerou. Você odeia comida japonesa? Eu não gosto de sushi não. Lívia balançou a cabeça timidamente. Desculpe. Droga, ele sabia que deveria ter escolhido comida francesa. Ninguém não gostava da comida francesa, exceto os britânicos e os verdadeiramente perversos. Mas adoro o lugar e o gesto. Lívia o tranquilizou imediatamente, ao ver seu rosto abatido. Mais do que compensa a comida. Vou ter que recarregar agora, Ryan resmungou. A data não é perfeita. Não, Ryan, não, protestou Lívia, instantaneamente séria. Ela colocou a mão no braço dele e apertou-o com força. Não, por favor. É porque este momento é genuíno que eu gosto tanto dele. Relaxe, eu estava brincando. Ryan brincou com ela, seu dedo indicador roçando sua bochecha. Ela corou tanto que uma faixa escarlate se formou sob seus olhos. Embora você tenha um sorriso pelo qual morrer. Lívia explodiu em gargalhadas, quase cuspindo a comida. O som de sua voz aqueceu o coração velho e cansado de Ryan. Essa cantada alguma vez funciona? Ela perguntou com um largo sorriso no rosto. Mais do que você pensa. Mas não comigo, disse ela, enquanto ele retirava a mão. Você terá que fazer melhor. Você pode se arrepender. Inventei linhas tão poderosas que alguns países as tornaram ilegais.
Sua namorada revirou os olhos e ousou colocar sua ostentação à prova. Então prove que estou errado. Em vez de responder com palavras, Ryan colocou os pratos de sushi de lado e agarrou Lívia pela cintura. Seu acompanhante soltou um grito de surpresa quando ele rapidamente a levantou e a colocou em seu colo. Ela não pesava quase nada, seus pés balançando no vazio. Ryan! Lívia riu, tão vermelha que o mensageiro se perguntou se ela poderia desmaiar de vergonha. Você está indo longe demais desta vez. Vamos, meu colo é melhor do que o concreto da rodovia interdimensional. Ele colocou os braços em volta de Lívia e segurou-a com força, a cabeça dela apoiada em seu ombro. A menos que Vossa Majestade prefira um assento mais nobre, eu deveria mandar chicoteá-lo por sua insolência, mas tenho a sensação de que você poderá gostar disso. Você estaria certa, senhora. A princesa da máfia riu muito, aceitou o trono de Romano como assento e acomodou-se. As costas dela estavam apoiadas no peito do mensageiro, e ele sentiu os batimentos cardíacos acelerados sob a pele. Embora a faixa escarlate no rosto de Lívia tivesse se transformado em um leve rubor, Ryan percebeu que a situação era nova para ela. Ela só tinha namorado Félix, que nunca se sentiu tão confortável com o contato físico quanto o mensageiro. Você consegue chegar a esses lugares? Lívia apontou o dedo para as miragens alienígenas nos céus, imagens de mundos alienígenas, diferentes da Terra. Alguns Ryan confirmou. Outros que pretendo visitar um dia. Leve-me com você quando fizer isso, ela praticamente ordenou, soando como uma verdadeira rainha, para compensar sua ousada transgressão. E se eu cometer crime após crime? Ele brincou com ela. Talvez eu te castigue, ou talvez não. Lívia respondeu timidamente, colocando as mãos sobre as dele. Eles eram quentes e reconfortantes ao toque, como os de Jasmine. Como você descobriu sobre esses lugares estreitos? Você tropeçou em um por acidente? Aprendi sobre eles enquanto pesquisava física de partículas na Suíça. Raya estremeceu. Não vá para Mônaco. O que está acontecendo naquele lugar? Ela perguntou, curiosa. Meu poder não vai me mostrar. Ouvi dizer que ninguém que vai lá voltou, mas você disse que viveu uma vida plena lá? Camarões e caviar. Ryan respondeu sombriamente. Mesmo agora, ambos lhe causaram tepte. São camarões e caviar, até você não aguentar mais. Isso não explica nada. Lívia franziu a testa, sentindo seu desconforto. Algo aconteceu neste lugar. Algo que te machucou profundamente. O primeiro instinto de Ryan foi negar a verdade, mas o olhar firme dela o dissuadiu. O mensageiro parou, tendo vivido com esse segredo como uma pedra em volta do tornozelo, como uma bola e uma corrente. Ele nunca contou a ninguém, carregando aquela cruz através do tempo. Ninguém teria entendido. Mas ela iria. Ele podia ver isso nos olhos dela. Lívia assistiu vidas inteiras através de seu poder, pelo que ela lhe contou. Ela não conseguia compreender o peso que ele carregava, mas podia imaginar. Eu disse que passei a vida inteira lá. Ryan desabafou. Eu quis dizer uma vida plena. Lívia adivinhou a verdade. Sua expressão mudou para horror enquanto ela cobria a boca com a mão. Não. Ryan desviou o olhar para o deserto sobrenatural sob a rodovia sem pronunciar uma palavra. É por isso que você sempre diz que é imortal? Os olhos de Lívia suavizaram-se de compaixão. Len sabe. Não. Baixinha já tinha fardo suficiente sobre seus ombros frágeis e seus próprios fantasmas. Você é o único. Você, a vidente, mordeu o lábio inferior, como se tivesse medo de continuar. Naquele momento, Lívia lembrava muito Len a Ryan. Eles compartilhavam o mesmo coração bondoso, apesar de todas as dificuldades. Você tinha uma família? Eu nunca usei, confessou. Se meu tempo estivesse um pouco errado durante a concepção, então uma criança diferente nasceria de um lado para o outro. Eu não teria sobrevivido. Não mentalmente. Sinto muito por ter perguntado isso, desculpou-se Lívia. Ela virou a cabeça e sua mão tocou o queixo dele para fazê-lo olhar para ela. Eu sou. A vidente lutou para encontrar as palavras certas para confortá-lo, até que ela o fez. Vi outras vidas que poderia ter vivido com Félix, confessou Lívia com um olhar triste e arrependido. Envelhecer juntos, ter filhos. Eu vi essas possibilidades, mas não consegui torná-las realidade. Não vou fingir que entendo o que você passou porque, ela soltou um breve suspiro. Porque assistir não é viver. Mas você sabe quão profunda é a dor. Sim, eu faço. A mão dela roçou sua bochecha. Você não precisa sofrer sozinho, Ryan. Agora você não precisa mais sofrer. Vou ajudá-lo com seu fardo, eu juro. Obrigado. Ele pegou a mão esquerda dela e beijou-a galantemente. Agora que a tinha, Ryan poderia levar outros através do tempo. Ele poderia construir amizades duradouras, talvez até uma família. O mensageiro poderia finalmente criar um futuro com o qual ele estava feliz. Eu retornarei o favor. Você já fez isso, Lívia admitiu, parecendo tão cansada quanto ele. Eu tenho esse poder há quase uma década e meia, Ryan. Na verdade, nunca fiquei tanto tempo sem ele desde que era criança. É revigorante, mas assustador também. Entendo. Eu me sinto assim sempre que Cancel entra em cena. Meu poder pode ser doloroso, mas é reconfortante. No final, o elixir de Ryan tentou ajudar. A entidade permaneceu ao lado do seu humano durante séculos, compartilhando suas dificuldades e vitórias. Achei que a melhor coisa que poderia lhe oferecer era o inesperado. Foi um presente maravilhoso. Lívia ficou em silêncio, olhando para o horizonte estranho. Algo pesou em sua mente também. Ryan adivinhou. Você viu seu pai travar uma guerra no futuro. Ryan, este é um momento de felicidade. Não vamos estragar tudo com minhas tristezas. Eu pensei que já tinha chegado antes de você nas confissões sombrias? Ele perguntou, apertando ainda mais a cintura dela, sua bochecha roçando seu pescoço. Sejamos honestos, nunca encontraremos terapeutas melhores do que os outros. Lívia riu, embora soasse agridoce. Sim, eu vi, ela admitiu com o coração pesado. Uma noite sonhei que Félix invadiria meu quarto montado em um garanhão branco e me levaria para longe desta cidade. Era um sonho tolo de menina, mas eu esperava que um dia se tornasse realidade.
Você se contentaria com um cavaleiro de armadura poderosa? Ryan brincou. Lasers são as novas espadas. Você sabia que Dinamis tem sabres de luz? Lívia perguntou brincando. Talvez você devesse pegar um azul. E você fica com o vermelho, rainha carmesim? Eu amo o lado negro, brincou seu cúmplice. Mas eu prefiro você do lado dos anjos. Vamos, nos divertimos muito em nossa corrida meta. Embora o final tenha sido muito mais sombrio do que o esperado. Sim, mas não importa o quanto você tente esconder isso, Ryan, seu verdadeiro eu brilha. Seu eu bom e gentil. O sorriso dela vacilou. O que o pai planeja fazer? Eu vou parar com isso, você tem minha palavra. Eu ajudarei. Você já fez isso mais do que você imagina. Mais do que você deveria. Lívia olhou em seus olhos. Você não precisa ir mais longe, Ryan. Não, eu não quero, ele concordou, encontrando o olhar dela com um olhar determinado. Mas eu quero. Eles se olharam por minutos depois, Ryan vendo múltiplas emoções passarem pelos olhos azuis de Lívia. Surpresa, compaixão, alegria, gratidão e algo mais. Algo mais profundo e intenso. Devíamos ir, disse Ryan. Já passa da meia-noite. Ainda não, respondeu seu acompanhante, olhando para o céu. Vamos ficar mais um pouco. Eles ficaram sentados em um silêncio confortável, observando as auroras. No final, Ryan trouxe Lívia de volta ao Monte Augusto. Ele parou diante da cerca fortificada que circundava a colina, bem quando o relógio bateu 2 da manhã. Bem na hora, princesa, disse o mensageiro, olhando para seu colega Genoma. Então, qual é a minha revisão de data? 10 em cada 10, 12,5 sem levar em conta a comida? Ela não respondeu. Lívia passou toda a viagem de volta sem dizer uma palavra, a cabeça apoiada na palma da mão, os olhos olhando além da janela. Talvez ela lamentasse que seu poder azul funcionasse novamente. Ryan pigarreou, um pouco envergonhado pelo silêncio. Lívia, preciso te mostrar uma coisa, ela balançou a cabeça, espiando pela janela do carro e para a câmera do portal de entrada. Depois de 1 minuto de espera, as portas se abriram para eles. Se você quiser. Ryan tinha uma boa ideia do que o esperava, mas precisava ter certeza. Você entende que seu pai saberá? Lívia olhou nos olhos e ele entendeu. Ela fez essa escolha por causa do pai, sabendo das consequências. Foi um ato de rebelião. Ryan dirigiu o Primolf Fury para cima, em direção à vila no cume do Monte Augustus. Ele avistou guardas protegendo a propriedade, mas não lhes deu atenção. Por fim, ele estacionou o carro perto da entrada da casa, saindo com Lívia. A princesa Auguste conduziu-o para dentro da vila pela porta da frente, sem que nenhum deles dissesse uma palavra. Embora estivesse escuro lá dentro, ela conhecia o lugar como a palma da sua mão e os guiou pelos corredores esbranquiçados. Bunda Relâmpago planejou sua casa como uma verdadeira vila romana, mostrando uma obsessão por estátuas e pilares de mármore de divindades que beiravam o patológico. Ryan não prestou muita atenção ao seu redor. Seus olhos permaneceram firmemente focados nas costas de Lívia, enquanto a seguia. Ele podia ver arrepios ao longo de seus ombros nus, seu corpo repleto de ansiedade e tensão. Eventualmente, ela o levou para uma sala com uma grande porta vermelha. A vidente congelou por alguns segundos, soltou um suspiro pesado e abriu. Raya entrou em um quarto quase tão grande quanto seus apartamentos luxuosos, na época em que trabalhava para Yumi Gliori. Ao contrário do resto da vila, tinha sido decorada num estilo mais moderno. Pinturas de cidades, de famílias sorridentes e de maravilhas naturais cobriam as paredes, ao lado de estantes cheias de livros empoeirados. Uma janela reforçada proporcionava vista direta para um belo terraço externo e uma cama king-size encostada na parede. Lívia sentou-se silenciosamente no colchão depois de fechar a porta atrás deles e juntou as mãos. Ela não encarou Ryan, seus olhos olhando para o chão. Seu rosto estava vermelho, sua respiração curta, e ela parecia com medo de fazer uma única pergunta. Ryan limpou a garganta. Lívia, você quer me beijar? Ela perguntou humildemente enquanto olhava para ele, com medo de sua reação. Os lábios dele encontraram os dela e ela não disse mais nada pelo resto da noite. Nenhum deles fez isso. Capítulo 99. Como conheci sua filha. Era 8 de maio pela 17ª vez e Ryan Romano morreu feliz. Ou poderia ter feito isso, pois acordou em uma cama king-size e nos braços de Lívia. Ryan bateu em Canibal novamente enquanto dormia, apenas para sair rapidamente desse pesadelo. E foi um pesadelo. O mensageiro geralmente não se importava em morrer e começar de novo, mesmo em seus sonhos, mas agora ele se importava. Ele não queria que ela o esquecesse. Lívia o segurava naquele momento, os braços em volta do pescoço, os seios no peito, uma perna sobre a coxa. Seu cabelo cobria seu rosto tranquilo como fios prateados. A vidente estava quente ao toque e ela roncava levemente, o que Ryan achou fofo. Ainda assim, ele poderá ter que dormir com protetores de ouvido de agora em diante. Ryan Romano esteve com inúmeras pessoas em sua longa vida e, em sua opinião, fazer amor dizia muito sobre o caráter de uma pessoa. Len era hesitante, desajeitado e vulnerável. A boneca, curiosa e brincalhona. Jasmine era selvagem, enérgica e gostava de interpretações estranhas. Mas Lívia estava certo. Na medida. Como colocar a chave certa numa fechadura. Lívia era menos experiente que o companheiro, mas era delicada, atenciosa e atenciosa. E ela riu, às vezes nos momentos mais inoportunos. Ryan não sabia explicar porquê, mas a risada dela o relaxou. Por um momento, o mensageiro esqueceu completamente de psicopatas, corrente sanguínea e do fato de ter acabado de dormir com a filha de Bunda Relâmpago em sua própria casa. Ele só se importava com a adorável mulher em sua cama. Por um instante, Lívia foi o seu mundo. Ele queria acordá-la, encará-la e segurar suas mãos enquanto se beijavam. Ele queria abraçá-la, tornar-se um com ela. Mas a vidente dormia tão profundamente e tão feliz que Ryan não conseguiu perturbar seu descanso.
Nos seus próprios sonhos, Lívia parecia mais feliz do que o mensageiro alguma vez a vira. Ryan estava com fome. O mensageiro notou uma cozinha a caminho do quarto de Lívia, então iria preparar o café da manhã. Ele tinha certeza de que a filha de Augusto adoraria acordar na frente de doces. Lívia não deixaria Ryan ir embora, mesmo durante o sono. Quando o mensageiro tentou sair furtivamente da cama, ela apenas o segurou com mais força. Ele teve que congelar o tempo para escapar do aperto dela e colocar um travesseiro em seu lugar, mas uma carranca apareceu no rosto do vidente conforme o tempo recomeçava. A visão fez Ryan sentir. Demorou um pouco para descobrir a palavra certa. Amado. Ryan se sentiu amado. Lívia o queria tanto ao seu lado que não o deixava ir nem em seus sonhos. Antigamente, o viajante do tempo teria recuado com medo. Medo de que ele possa morrer e que este momento perca seu significado. Medo da dor que sentiria caso Lívia o esquecesse. Mas agora Ryan queria voltar para ela. Foi necessária toda a sua força de vontade e estômago embrulhado para não voltar para a cama. Os lençóis não, todo o quarto cheirava a sexo, então Ryan abriu as janelas para deixar entrar ar fresco. O sol da manhã lá fora o cegou e queimou sua pele como um vampiro, mas ele se recuperou rapidamente. Só as ruivas tinham que temer o sol da manhã, pois não tinham alma. Ryan pensou em vestir suas roupas, mas elas estavam sujas. Em vez disso, o mensageiro não explorou o quarto e encontrou um roupão branco com motivos de gatos. O viajante do tempo se perguntou se já teria pertencido a Félix, antes de calçá-lo junto com os chinelos. Antes de ir até a porta, Ryan parou um momento para examinar as pinturas do quarto. Alguns representaram Lívia quando criança com duas pessoas que ele reconheceu como seus pais. Augusto sempre parecia sombrio na realidade, mas seu eu pintado sorria calorosamente. Fez Mobiseus parecer menos um monstro sanguinário e mais um ser humano. Mais importante ainda, ele não havia se transformado em uma estátua de marfim, com cabelos brancos e olhos azuis como os de sua filha. Quanto à esposa, ela era uma cópia carbono de Lívia, embora mais velha e mais robusta. Outras fotos representavam cidades como Nova York, com uma torre no lugar do World Trade Center. Uma pintura de Paris mostrava zeppelins voando no céu ao lado de dispositivos movidos a vapor. Parecia que Lívia gostava de pintar sobre universos alternativos nas horas vagas. Ou talvez ela sonhasse com realidades mais felizes que a sua. De qualquer forma, Ryan saiu silenciosamente do quarto e rapidamente foi até a cozinha. Ao contrário do estilo antigo do resto da vila, o arquiteto projetou esta sala para misturar o antigo e o novo. Geladeiras e fornos de alta tecnologia enfrentavam um balcão de mármore de 5 metros de comprimento e estátuas de marfim de divindades romanas. Vênus e Marte de mãos dadas, Júpiter triunfante, Diana e Apolo caçando lado a lado. Como poderia Ryan resistir a preparar o café da manhã em companhia tão divina? O mensageiro vasculhou a sala e encontrou uma bandeja de prata. Colocou-o sobre o balcão de mármore e começou a preparar o café da manhã. Lívia era bastante magra, o que Ryan achava prejudicial à saúde, então preparou ovos fritos, bacon, café e croissants franceses. O mensageiro faria panquecas para ela amanhã. Ryan ergueu os olhos para observar as estátuas enquanto preparava o café da manhã. Talvez fosse insônia, mas a estátua de Júpiter parecia vagamente familiar. Muito familiar. Ryan piscou, uma mão segurando uma faca e a outra uma torrada com manteiga. A estátua de Júpiter era uma cópia carbono de Augusto, parado enquanto olhava para o balcão. O mensageiro largou tudo e foi para o lado, mas os olhos da estátua não seguiram. Pensando bem, Bunda Relâmpago sempre manteve uma mortalha de raios em volta do rosto para intimidar os outros. Esta estátua não tinha nenhuma. Será que Mobiseus foi arrogante o suficiente para povoar sua própria vila com estátuas à sua semelhança? Ou era algo mais? Ryan sabia que deveria pegar a bandeja e voltar para Lívia, mas não conseguiu reprimir sua curiosidade mórbida. O viajante do tempo moveu-se na frente da estátua e acenou com a mão diante de seus olhos. Nenhuma reação. Oh, olhe lá fora, é um ar grave e selvagem. Ryan apontou para a janela da cozinha e para a luz do sol lá fora. Rápido, ele está fugindo. A estátua não reagiu. Não respirou, não piscou, não fez nada. Droga, desconto Zeus foi arrogante o suficiente para construir estátuas de si mesmo e colocá-las em sua cozinha. Ryan cutucou o nariz da construção de marfim e decidiu desistir. Desta vez, Augusto acordou. Os olhos da estátua de marfim olharam para Ryan, piscando algumas vezes. Isso lembrou ao mensageiro aterrorizado um avô com Alzheimer, lembrando-se de repente do rosto do filho. Será que Bunda Relâmpago estava dormindo com os olhos abertos, como um crocodilo? Ou seu tumor causou-lhe uma convulsão cerebral? E ai, como vai? Ryan perguntou, tentando iluminar a atmosfera. É melhor que ele cause uma boa impressão, já que Bunda Relâmpago não aceitaria ninguém namorando bem sua filha. Quem é você? Augustus perguntou com os olhos semicerrados. Não havia medo nem surpresa em sua voz, o que Ryan achou bastante intimidante. O tirano estava tão confiante em seu próprio poder que pegar um intruso em sua própria casa nem mesmo o assustou. Eu sou Batman, respondeu Ryan, tentando parecer calmo. No entanto, ele não conseguia se livrar da sensação sinistra de pavor que impregnava a sala. A quem? Bunda Relâmpago observou o roupão de Ryan, seus olhos brilhando com raios vermelhos ao reconhecer a roupa. Isso pertence à minha filha. Pensando bem, dormir com a filha de Bunda Relâmpago sob seu próprio teto pode não ter sido a ideia mais brilhante de Ryan. Quer saber? Não se preocupe, eu pego a porta. Ryan tentou dar um passo para trás, mas Augustus rapidamente agarrou seu ombro com a mão direita. Bunda Relâmpago invadiu seu espaço pessoal, como a Alemanha com a Polônia. Você não vai a lugar nenhum, disse Bunda Relâmpago, seu tom de repente muito mais ameaçador. Ladrão. De que um roupão?
Ryan teria ostentado aquele distintivo com orgulho se fosse um terno de cachemira, mas não iria à guerra por algodão. Não, sou rico. Os ricos não roubavam, isso era sabido. Sou uma boa amiga da sua filha e ela me convidou para uma festa do pijama. Mentiras, respondeu Augustus, apertando ainda mais o ombro de Ryan. Ainda não doeu, mas o mensageiro percebeu que o chefe assassino da máfia iria rasgá-lo ao meio à menor provocação. Minha filha me informaria. Ela conhece as regras. Não sei como você contornou os guardas, mas foi tolo em vir aqui. Já era tarde. Você pode verificar as câmeras ou perguntar a Livy. Você não chegará nem perto do meu sangue, Augustus o interrompeu. Agora, diga a verdade antes que eu arranque seus membros. Droga, aquele psicopata paranoico não quis ouvir. Ryan olhou nos olhos do louco e viu que nada que o mensageiro pudesse dizer o faria mudar de ideia. Um olhar e bunda relâmpago já havia condenado o mensageiro à morte. Ryan poderia tentar correr de volta para Lívia para esclarecer isso, mas Mobius poderia se mover dentro de sua parada de tempo e acertá-lo com um raio. E se o mensageiro morresse agora, Lívia esqueceria aquela noite. Ela iria esquecê-lo. O mensageiro teve que atrasar e rezar para que a filha de bunda relâmpago acordasse. Não vou me repetir de novo, disse Augusto, desafiando o destino. Onde você achou? Ryan congelou o tempo e não se moveu. No que diz respeito ao mundo, ele parou como todo o resto. Essas roupas? Augustus piscou, olhou ao redor e soltou um som que poderia passar por um suspiro. Ele esperou vários segundos até que o efeito terminasse, com um olhar de aceitação resignada. Me desculpe, senhor? Ryan perguntou quando o tempo recomeçou, fingindo confusão. Felizmente, ele tinha uma excelente expressão impassível. O que você disse? Eu disse que o relógio parou novamente e mais uma vez Ryan fingiu estar paralisado. Augustus soltou um grunhido de raiva e frustração, para a profunda satisfação do mensageiro. O chefe da máfia cerrou a mandíbula, mesmo depois que o fluxo do tempo foi retomado. Sinto muito, senhor, desculpou-se Ryan, deliciando-se com a frustração do homem de marfim. Depois de assistir esse idiota egoísta tentando assassinar Léo Argraves enquanto o mundo desabava ao seu redor, me senti muito bem. Para piorar a situação, o mensageiro olhou para Pai Relâmpago como se ele tivesse ficado senil. Você precisa de remédio, senhor? Augustus esperou um pouco mais, meio que esperando o tempo de congelar novamente. Finalmente, quando se sentiu seguro, abriu a boca novamente. Eu disse. O tempo congelou novamente. Em vez de suspirar ou ficar furioso, Augustus semicerrou os olhos para Ryan com uma expressão pensativa. Posso ver os elétrons se movendo em seu cérebro. Você não é afetado por isso, por essa anomalia temporal. Você é sua fonte. Droga, bunda relâmpago era brutal, mas não estúpido. Pare com isso imediatamente. Ryan não quebrou o personagem, mesmo com o recomeço do tempo. Augustus esperou mais alguns segundos, com o rosto indecifrável, antes de abrir a boca novamente. Como eu disse. E o tempo parou novamente. A mão de Augustus passou do ombro de Ryan até seu pescoço e o ergueu acima do chão. Você se atreve a zombar de mim? Mobius rosnou com raiva. O mensageiro chutou e deu um soco no braço do homem invencível no tempo congelado, mas ele nem percebeu. Ao contrário de quando Ryan o atingiu no loop anterior, Augustus não reagiu com choque por alguém ser capaz de machucá-lo. Os golpes do viajante do tempo não poderiam machucá-lo. Droga, como ele havia adivinhado, Ryan precisava da armadura de Saturno para usar seu superpoder negro. Ele não poderia danificar bunda relâmpago sem isso. Você me bateria? Loucura. Augustus zombou enquanto o tempo recomeçava. Esta é a sua última chance. Onde você encontrou essas roupas? No guarda-roupa da sua filha. O mensageiro deixou escapar. Bunda relâmpago notou o brilho nos olhos de Ryan, ao lado de seu cabelo bagunçado. Os olhos do homem de marfim notaram o café da manhã para dois, preparado com amor, e ele finalmente entendeu. O patriarca Auguste não queria admitir isso. Seus dedos apertaram o pescoço do mensageiro, tirando-lhe o ar. O que você fez? Ele rosnou, levantando Ryan mais alto até que sua cabeça tocasse o teto. O que você fez com minha filha? Ryan queria dizer algo inteligente, mas Augustus apertou a garganta com tanta força que nenhuma palavra saiu. Bunda relâmpago finalmente percebeu que o interrogatório não iria a lugar nenhum assim. Aliviou seu aperto o suficiente para deixar o viajante do tempo respirar e olhou nos olhos de seu prisioneiro. Você dormiu com minha filha? Perguntou Augustus, sua fúria fria 10 vezes mais ameaçadora que seus rosnados. Sabendo que nada do que dissesse o salvaria, Ryan respondeu com a primeira coisa que lhe veio à mente. Sim, papai, sim. Augustus bateu Ryan brutalmente contra o balcão. Um humano normal teria se espatifado com o impacto, e o choque fez o mármore rachar. A bandeja de prata quase caiu no chão e uma das xícaras de café quebrou. Ryan viu estrelas por um momento e caiu no chão com o peito primeiro. Bunda relâmpago soltou seu aperto enquanto sua vítima ofegava por ar. Você vai morrer implorando, disse Augusto com fúria fria, elevando-se sobre o mensageiro como o espectro da morte. Todo seu corpo gargalhou com relâmpagos vermelhos, o micro-ondas e os dispositivos elétricos da sala estavam funcionando mal, como um judeu numa cruz. E foi. Ryan tossiu desafiador. Desprotegido. Bunda relâmpago deu a Ryan o tratamento de eletrochoque Palpatine, eletrocutando-o com eletricidade. Foi uma explosão de baixa corrente não suficiente para matar o mensageiro, mas doeu. Doeu como o inferno. Um raio atingiu Ryan no peito, sua pele queimando, o roupão soltando fumaça. O corpo do mensageiro tremia, os nervos de seu corpo estimulados pelo raio. Era como se seu corpo tivesse pegado fogo, seus pulmões derretendo. Pai! A voz estridente dela ecoou na cozinha, mas Augustus continuou atacando Ryan com um assassinato em mente. Na verdade, ele apenas aumentou a voltagem, mesmo quando um chi
O tempo avançou e quando recomeçou, os braços dela imediatamente o agarraram. A dor em seu peito permaneceu juntamente com queimaduras graves, mas nenhum raio percorria mais os nervos de Ryan. Ele havia rastejado perto da estátua de Minerva, com Lívia ajoelhada protetoramente ao seu lado. Ela usava seu próprio roupão preto, mas sem chinelos. A vidente deve ter corrido para a cozinha no segundo em que acordou. Bunda Relâmpago deixou cair o halo de relâmpago em torno de sua cabeça, embora a raiva ainda o possuísse. Augusto olhou severamente para Lívia. Você usou seu poder em mim, filha? Você estava eletrocutando meu namorado. Ela sibilou de volta. Embora Bunda Relâmpago tenha ignorado o golpe de Ryan, as palavras de sua filha o fizeram estremecer de surpresa. Se ele ainda tinha alguma dúvida sobre o que aconteceu, o vestido revelador dela e a maneira íntima com que ela segurava Ryan perto de si as dissiparam. O mensageiro podia ouvir os batimentos cardíacos acelerados de Lívia sob o algodão. Você se entregou voluntariamente a isso. Augustus olhou para Ryan com desgosto. Esse canalha? Ryan não é nada disso, Lívia respondeu com uma carranca. Ele é um homem gentil e nobre. Conquistador, de Mônaco, Ryan estremeceu, seus músculos ainda lutando para se mover. O relâmpago carmesim deve ter bagunçado seu sistema nervoso, os membros errados respondendo aos seus comandos mentais. Augusto ignorou completamente o mensageiro, recusando-se a reconhecer a sua existência. Em vez disso, estudou a filha com um olhar imperioso. No entanto, Lívia se recusou a recuar e fixou os olhos em seu senhor. Quanto tempo? Bunda Relâmpago questionou sua filha. Lívia franziu a testa, mordendo o lábio inferior. Um pouco mais de uma semana. Tanto tempo? Ryan se perguntou antes de perceber que ela contava o ciclo anterior. Eles poderiam considerar o ataque ao Estúdio Estrela como seu primeiro encontro. Isso é sobre Félix. Augusto perguntou com raiva. Vingança por seu abandono? Não, Lívia respondeu com raiva. Eu escolhi Ryan para ele. Você escolheu errado. Os olhos de Bunda Relâmpago brilharam com uma explosão de relâmpagos. Olha esse palhaço. Eu já vi sua espécie inúmeras vezes. Tudo que ele quer é sua beleza, seu dinheiro, seu poder. Ele é um parasita. Você diz isso sobre todo mundo, pai. Porque é verdade. Você acha que ele estaria interessado em você se você não fosse minha filha? Você não o conhece, pai, Lívia respondeu, seu olhar endurecendo. E se você acha que eu não teria feito minha pesquisa, então você também não me conhece de verdade. Ryan quase abriu a boca, mas desta vez permaneceu sabiamente em silêncio. O movimento errado e Bunda Relâmpago poderia matá-lo antes que Lívia pudesse reagir. A vergonha e a dor com as quais ele poderia conviver. Mas esquecê-lo iria doer muito mais profundamente do que um raio. O rosto de Augustus se contorceu numa expressão de raiva. Lívia, afaste-se. Ela hesitou brevemente, mas se manteve firme. Não, pai. Afaste-se, filha. Não, ela repetiu, a palavra tão doce de ouvir. Não vou deixar você matá-lo como fizeram os pais de Narcínia. Os olhos de Augustus se arregalaram de surpresa, sua mandíbula cerrou-se. Quem te contou sobre isso? Félix. Isso importa? Félix, disse o pai, tirando suas próprias conclusões. Ele pagará por esta calúnia com a língua. Você não tocará a língua dele ou qualquer parte de Félix, declarou Lívia agarrando a mão de Ryan. Nem você vai machucar meu namorado atual. Sou adulto, posso namorar quem eu quiser. Eu sou seu pai, Augusto elevou o tom, e você deve me obedecer. Se você tocá-los, eu irei embora. Essas palavras silenciaram Bunda Relâmpago, fazendo piscar repetidamente. Ele parecia que ia tropeçar. A ilusão de invencibilidade foi eliminada e por um breve momento, Ryan pôde ver o velho solitário e paranoico sob o ditador com um punho de ferro. Eu vou embora, disse Lívia, lutando para não chorar. Eu irei e não voltarei. Baco e Marte podem ficar com seu império podre de sujeira pelo que me importa. Lívia, o tom de Augustus suavizou-se um pouco. Pela primeira vez, Ryan ouviu algo diferente de ira e crueldade na voz do Titã. Você é meu herdeiro e minha filha. Mas você ainda é uma mulher jovem e ingênua. A experiência vem com a idade e é meu dever como pai protegê-lo de ameaças que você não pode ver. Sua mãe. Posso me proteger, respondeu Lívia com firmeza. Mesmo de você. Os punhos de Augustus se apertaram, a ponto de uma pessoa normal começar a sangrar. Poderia o tirano superpoderoso cancelar seu próprio poder? Ele poderia se machucar? Eu não pude proteger sua mãe, mas vou proteger você. Félix é um traidor desavergonhado, e esse merdinha. Pai Relâmpago olhou para o mensageiro, com o mesmo ódio que normalmente reservava para Léo Argraves. Este homem está virando você contra mim, seu próprio pai. Não, pai, argumentou Lívia com firmeza. Você está fazendo isso sozinho. Augusto transformou-se numa estátua de marfim, imóvel como pedra. Pai, por favor, eu quero ele. Lívia respirou fundo. Ele é gentil comigo e me faz sorrir. O silêncio de Augusto prolongou-se por vários segundos agonizantes. O ar estava pesado com uma corrente elétrica, como se uma tempestade pudesse explodir a qualquer momento. O micro-ondas entrou em curto-circuito. Você, Mobius, olhou para Ryan. Qual o seu nome? A essa altura, o mensageiro já havia se recuperado o suficiente para formar frases completas. Ryan, save rápido romano. Eu sou imortal, mas não conte. Se você desrespeitar minha filha, Augustus o interrompeu, com a voz estrondosa como um trovão, eu mato você. Sim, pai Relâmpago. Os olhos de Augustus estreitaram-se perigosamente. Ele não gostou do apelido. Se você quebrar o coração dela, eu vou te matar. Sim, pai Relâmpago, Ryan repetiu, devolvendo o olhar cruel do homem. A essa altura, ele entendia que a submissão seria vista como fraqueza, mas o desafio aberto não seria tolerado. Ele teve que se afirmar, sem ser muito desrespeitoso. Se você terminar com ela, eu vou te matar. Sim, pai Relâmpago. Obrigada, padre. Lívia sussurrou aliviada, segurando a mão de Ryan. Augustus saiu furioso da sala, friamente furioso. Ele não olhou para Ryan e fez o possível para ignorá-lo. O tirano deu um soco na parede ao sair, seu punho atravessando a pedra como se fosse papel. Ryan tossiu. Era quase exatamente assim que eu esperava conhecer seus pais.
Você está louco? Lívia sibilou quando seu pai se foi. Você não poderia esperar eu acordar antes de sair? Ele poderia ter matado você. Eu queria preparar seu café da manhã, respondeu Ryan, apontando para a bandeja de prata. As xícaras de café haviam sumido, mas os doces sobreviveram. A raiva de Lívia imediatamente se transformou em rubor e ela lhe deu um sorriso agridoce. Iremos para Vênus e Narcínia, disse ela. Eles vão curar suas feridas em pouco tempo. Está bem. Pode esperar um pouco. Ryan, você foi atingido por um raio. Não seria a primeira vez. Você tem pomada? Lívia franziu a testa com sua pergunta, mas assentiu. Bom, vou colocar um pouco enquanto você volta para a cama. E depois? E então vou trazer o café da manhã adequadamente desta vez. Você é um idiota tão galante, Lívia disse com uma risada, antes de ajudá-lo a se levantar. Como você imaginou isso? Eu apresentando você ao meu pai? Com seu pai apontando uma espingarda para minhas costas e Baco oficializando o casamento. Ela riu. Eu não contaria com isso. Baco adora um deus mais estranho que o da Igreja Católica. Seus dedos pálidos roçaram sua ferida. A pele doeu, mas seu coração se acalmou. Ainda iremos para Vênus depois do café da manhã. Eu já te disse, Ryan, você não precisa mais sofrer. Ryan colocou as mãos em volta da cintura dela, enquanto ela passava as mãos em volta do pescoço dele. E no próximo café da manhã, o que será? Lívia sorriu e beijou-o brevemente nos lábios, sem dizer uma palavra. Morangos então. Capítulo 100 Fragmento passado. Nenhum planeta para velhos. Certa vez, um ateu lhe dissera que, embora nunca tivesse acreditado no Deus Todo-Poderoso, a Capela Sistina o fez duvidar. Como alguém poderia questionar a existência de Deus nesta sala? O cardeal Andreas Torque viu muitos pecadores arrependerem-se em lágrimas no momento em que ergueram a cabeça para o teto, para testemunhar a gloriosa obra de Michelangelo. O coração de nenhum homem poderia permanecer indiferente a esta perfeição arquitetônica e visual. A maioria se lembrava apenas de parte dos afrescos da criação de Adão, mas Michelangelo havia pintado muito mais histórias, cada uma maravilhosa à sua maneira. O cardeal poderia passar horas maravilhado com esta festa divina para os sentidos, e ver turistas tirando fotos dessa maravilha sem apreciá-la o fez chorar por dentro. Mas este não era o horário de funcionamento dos museus do Vaticano. Apenas os passos de um único homem ecoaram na capela para se juntar ao seu superior, quando o relógio bateu meia-noite. Padre Torque, o inquisidor Ambrósio, cumprimentou o cardeal, vestido com as vestes pretas da Igreja Católica Romana. Ambrósio era mais de 20 anos mais velho que Andrés, estava ficando calvo e a barba dourada caía nas pontas. No entanto, seus olhos verdes brilhavam com a mesma pira de bruxa que aquecia o coração de Andrés. Andreas Torque foi um dos mais jovens cardeais da Igreja Católica, por decreto de Sua Santidade João Paulo II. Ele ainda não tinha chegado aos 40. Muitos questionaram sua nomeação, sua virtude e suas realizações. Ele não tinha nenhum grande feito em seu nome e gostava que fosse assim. Seu trabalho era melhor realizado nas sombras. O Maleus Maleficarum, o serviço secreto do Vaticano, não existia, mesmo para a maioria dos seus membros. A igreja era oficialmente neutra nos assuntos mundiais e só funcionava através da sua extensa rede diplomática. Era mentira, claro. A Igreja Católica tinha muitos inimigos e precisava tanto de espadas de fogo quanto de penas. O propósito do Maleus Maleficarum era manter sua santidade consciente de todos os perigos que ameaçam a verdadeira fé e promover os interesses dos católicos em todo o mundo. Quando Andreas ingressou no serviço militar, ele não passava de um inquisidor, o posto mais baixo desta fraternidade secreta. O futuro cardeal passou a maior parte da sua carreira minando a praga comunista que infectou a Europa Oriental e revitalizando a influência da igreja nas regiões destruídas, da URSS. Quando finalmente se tornou inquisidor-geral da organização, há 7 anos, Andreas Torque tinha trabalhado em nome de sua santidade para verificar a influência de grupos terroristas no Médio Oriente. Embora João Paulo II estivesse no seu leito de morte, rodeado por cardeais intrigantes, o Maleus Maleficarum trabalhou incansavelmente para cumprir o desejo do Papa de paz universal. Resumindo, Andreas Torque estava acostumado a combater o mal humano, mas os horrores que enfrentavam hoje em dia eram algo completamente diferente. Algo não natural. Os dois padres sentaram-se num banco com Ambrósio entregando ao seu superior um arquivo de 25 páginas. Apenas 2 palavras foram escritas na capa. Incidente em Stanford. As sobrancelhas de Andreas se franziram ainda mais a cada linha que ele lia, e o padre franziu a testa quando chegou a primeira foto. Quem mais sabe? Torque perguntou. Só os americanos por enquanto. E nós? Padre Ambrósio juntou as mãos com uma expressão pensativa no rosto. Mas um vídeo já apareceu na internet. É apenas uma questão de tempo até que o Mi-6 e os russos descubram também. A internet tornou mais difícil do que nunca guardar segredos do mundo. O cardeal ficou surpreso pelo fato de os americanos conseguirem manter algo tão grande em segredo, mas se perguntou por quanto tempo. Eles poderiam esconder a destruição de uma aldeia, mas não um monstro errante. A foto mostrava uma abominação saída diretamente das profundezas do inferno. Uma fera sem rosto e pele branca levantando um carro tão facilmente quanto uma cadeira. Os braços eram anormalmente longos e uma luz luminosa brilhava onde deveria estar o rosto. Considerando a diferença de altura com o homem que esmagou, o monstro deveria ter no mínimo 6 metros de altura. Uma mortalha de névoa azul o rodeava como ventos rodopiantes. Durante toda a sua vida, André só viu a mão do homem trabalhando. Mas aquela coisa, o que poderia ser senão um verdadeiro demônio de carne e osso, conforme descrito nas Sagradas Escrituras? Este é o trabalho de Satanás, declarou Andrés com firmeza. Um demônio. Este era um homem, padre, respondeu Ambrósio severamente, provocando arrepios na espinha do cardeal. Continue lendo. Andrés deu uma olhada rápida no conteúdo do relatório, resumindo-o em voz alta. Isso o ajudou a memorizar informações. Stanford, Nevada, 202 habitantes.
a caminho de se tornar uma cidade fantasma desde que sua mina de ferro secou. Metade deles está morta ou desaparecida e a outra metade está sob custódia do governo. O acontecimento aconteceu no dia 14 de novembro, 6 dias antes de o relatório chegar ao cardeal. De acordo com os sobreviventes, o monstro saiu da clínica local por volta das 7h30 da noite e ficou furioso. A fera despedaçava os homens com as próprias mãos, e respirar a névoa que seguia em seu rastro tornava as pessoas selvagens. Quando os sobreviventes conseguiram entrar em contato com as autoridades e o governo colocou a área em quarentena, o monstro já havia escapado para o deserto de Mojave. A falta de cobertura de internet e telefone tornou difícil para o governo responder rapidamente, mas foi fácil encobri-la posteriormente. Sempre o mesmo padrão. Todos os incidentes anteriores ocorreram em áreas igualmente isoladas, observou o cardeal. Mas nunca com consequências tão mortais, respondeu Ambrósio. O monstro está por aí e o governo dos Estados Unidos ainda não o capturou. Não ficará escondido para sempre. Não, não vai. Quem quer que fosse o responsável estava ficando mais ousado, mais imprudente. Andrés folheou a página até encontrar a fotografia de um homem com aspecto de bandido e tão magro que o cardeal se perguntou se ele sofria de desnutrição. James Poole? Um reparador péssimo, disse Ambrósio. Ele deveria receber uma segunda dose da vacina contra o tétano, depois que se descobriu que a primeira era um placebo. O médico da cidade, Jason Opielde, deveria recebê-lo às 7h30. O relatório indicava que o corpo do médico havia sido encontrado nos destroços, estripado do queixo até a virilha, como um peixe. Ambas as vacinas vieram de uma empresa privada chamada Novo H, continuou Ambrósio. Você conhece os americanos, eles sempre desconfiam de seus cuidados de saúde. Alguns pensam que o seu governo lhes coloca microchips e por isso procuram fontes alternativas. O microchip teria sido um destino mais gentil do que se transformar em um monstro. Andrés fez uma oração ao médico e ao paciente. O que sabemos sobre esta empresa? Pouco, exceto que aquela trilha de papel não leva a lugar nenhum. O cardeal cerrou os dentes. Então é outro beco sem saída? Não exatamente, disse Ambrósio, enquanto seu superior folheava as páginas do relatório. O xerife da cidade tirou uma foto do entregador da vacina. Algo no comportamento dela o perturbou. Dela, aquela mulher de novo. Andrés rapidamente encontrou a foto dela e fez uma careta. Era ela, cabelo preto curto, olhos azuis, eminentemente simples, 30 e poucos anos. Ela usava um boné quando fez a entrega, mas foi a imagem mais nítida dela que o Maleus Maleficarum encontrou até então. 14 de novembro, 14 de novembro. Uma dúvida invadiu a mente do cardeal. A que horas esta foto foi tirada? Ele perguntou ao seu colega padre. Tempo universal coordenado? 1h UTC, eu acho. Torque fechou o arquivo, cerrando a mandíbula. O inquisidor Siluz a avistou perto de um laboratório ilegal em uma cidade fronteiriça do Uzbequistão às 2h UTC, antes de ficar em silêncio. Ainda não tinham recuperado o corpo, mas embora o cardeal rezasse pela sobrevivência do seu agente, ele sabia que não devia esperar por isso. O laboratório havia se transformado em uma ruína fumegante quando os reforços chegaram, e Siluz não foi encontrado em lugar nenhum. Ambrósio registrou as palavras e franziu a testa. Tem certeza que foi ela? A descrição de Siluz corresponde àquela foto. O agente vinha rastreando aquela pessoa há um ano, desde que ela foi avistada durante o incidente da mulher em chamas no Tadiquistão. Como uma mulher pode se mover entre os dois lados da Terra em uma hora? Ou ela estava em dois lugares ao mesmo tempo? Quem era aquela mulher? O que era aquela mulher? Algum tipo de bruxa ou demônio? Você usou nosso software de reconhecimento facial na foto? Sim, e surgiu um nome, respondeu Ambrósio. Embora a maioria dos padres fosse demasiado velha para compreender as novas tecnologias, o Maleus Maleficarum tinha investido pesadamente neles, para sempre manter uma vantagem. Combinando com os esquetes anteriores, o programa ganhou um nome, Eva Fabre. Eva Fabre, Eva Fabre. O nome parecia familiar. Felizmente Andrés tinha uma memória prodigiosa e rapidamente se lembrou de onde ela vinha. Os arquivos franceses do JPAN, disse ele. O suicídio em massa na Antártida em 1992. Os franceses mantinham um arquivo não tão secreto sobre avistamentos de OVNIs, e Andrés ouviu rumores de que pretendiam tornar públicos alguns dos arquivos, mas nenhum dos verdadeiramente interessantes, é claro. A França pode ter se separado da Igreja Católica há um século, mas a fé ainda tinha amigos em altos cargos. Um general francês tinha partilhado com o Maleus Maleficarum uma cópia dos ficheiros do JPAN, alguns deles bastante perturbadores. Assim como muitos países do mundo, os franceses mantiveram presença na Antártica. Eles tinham uma estação de pesquisa oficial lá, estudando pinguins. Mas Torque sabia com certeza que a França já teve um segundo laboratório secreto mais profundo no interior, chamado Estação Orfeon. Secreto, porque a estação se dedicava ao estudo de armas bacteriológicas longe da civilização. Eva Fabre era geneticista-chefe da base. Na noite de 12 de dezembro de 1992, a estação Orfeon contatou o ministro da Defesa francês para informá-los de um acontecimento peculiar, sussurrou Andrés. Os cientistas viram um flash de luz roxa no céu e, em seguida, um objeto não identificado caindo em uma geleira próxima. As autoridades francesas perderam contato com a estação 2 dias depois. Quando os soldados franceses chegaram à estação para investigar, encontraram 22 dos 23 investigadores mortos. Uma bactéria experimental e mortal escapou e infectou a equipe. Os soldados pensaram que tinha sido um acidente, até que verificaram os rádios e os encontraram sabotados. Embora quase todos os pesquisadores tenham sido encontrados, o corpo de Eva Fabre nunca foi encontrado. O governo francês encobriu discretamente o incidente e, após 5 anos de busca pelo cientista desaparecido, encerrou o processo.
Eva Fabre provavelmente causou surto antes de se matar, eles imaginaram. O isolamento enlouqueceu homens e mulheres. Os investigadores também não encontraram qualquer vestígio do impacto de um meteorito, nem mesmo com vigilância por satélite. O acontecimento juntou-se às outras histórias estranhas dos arquivos Japan e foi esquecido. Ambrósio procurou dentro de sua roupa uma foto que entregou ao seu superior. Torque ergueu uma sobrancelha, antes de compará-la com a foto do xerife. Eva Fabre não só conseguia se teletransportar, mas também não envelhecia há quase 12 anos. De alguma forma, o cardeal nem sequer ficou surpreso. Que frio! Perguntou Andrés, após colocar todas as fotos dentro do arquivo e fechá-lo. A pista do novo H, quero dizer, os americanos não encontraram ninguém empregado desta empresa, mas meus informantes tiveram mais sorte com o veículo utilizado para a entrega, explicou Ambrósio. Foi comprado através de uma empresa de fachada americana, de propriedade de um banco suíço. Provavelmente o mesmo banco que financiou o laboratório ilegal no Uzbequistão. Encontre alguém e faça-o falar, ordenou Andrés. Esses incidentes estão aumentando em gravidade, o que significa que estão levando a algo. Um confessor informou-me que um dos administradores do banco poderia estar aberto a colaborar com a investigação da igreja. Pelo bem de sua alma, pelo bem de sua conta bancária. Nesta era de ganância, Mammon governou de forma absoluta. Quanto? Perguntou o cardeal, e franziu a testa profundamente quando seu agente lhe contou a quantia. Esse é um preço alto. Até Judas só pediu 30 moedas de prata. Os traidores estão mais caros do que nunca hoje em dia, Padre Torque. Oferta e procura. Terei que pedir a ajuda dele então. Felizmente ele era o próximo compromisso. Vou transferir o dinheiro para a conta habitual. Não fale. Ambrósio respirou fundo. Se me permite perguntar, inquisidor-geral, o que estamos investigando? Não sei, admitiu o cardeal, e é disso que tenho medo. Comunistas, terroristas, no final são todos humanos. Mas aquela mulher e essas abominações são outra coisa. Você acha que o tempo está acabando? Como você pode duvidar disso agora? Perguntou o cardeal. Se esta foto chegou até nós, então significa que ela não está mais se escondendo. Sua santidade perecerá em breve e então haverá um tempo de crise. A igreja deve agir agora, antes que seja tarde demais. Que o Senhor esteja conosco, rezou Ambrósio antes de partir, deixando o cardeal sozinho na capela. Os olhos de Andrés vagaram para o teto, para a visão da mão de Deus alcançando o primeiro homem. Ele ponderou como os eventos haviam progredido até hoje, inexoravelmente. Uma série de desaparecimentos no início de 2002, todos no hemisfério sul. Brasil, África do Sul, Austrália, Tanzânia, centenas de pessoas desapareceram sem deixar vestígios, sem nada que os ligasse. Nada, exceto o fato de terem acontecido em áreas isoladas e a mesma mulher ter sido avistada em 3 dos casos. Depois as pessoas começaram a desaparecer também no hemisfério norte. 2003. Uma mulher pegou fogo espontaneamente no Tajiquistão, matando 14 pessoas. Um laboratório foi descoberto na Sibéria, com cobaias humanas encontradas em seu interior. Alguns tinham órgãos ou membros extras, e todos eram pessoas desaparecidas no ano passado. Uma coisa escamosa capaz de ficar invisível foi gravada em fita em Utah. Quanto a 2004, um homem disparou contra um criminoso de guerra sérvio na sua própria casa, apenas para as autoridades descobrirem que o assassino era feito de parafusos e fios. Sarajevo sofreu terremotos inexplicáveis, com pessoas jurando ter ouvido engrenagens se movendo abaixo da terra. E agora isso? Andrés Torque começava finalmente a ver o panorama geral, a tendência que unia todos estes acontecimentos numa narrativa coerente. Houve um clique quando ele ouviu a palavra vacina. Testes. Eva Fabre estava testando algo nas pessoas, transformando-as em monstros. Essa era a única explicação que fazia sentido para Andrés Torque, embora ele não conseguisse compreender que ciência ou feitiçaria a tornasse possível. Seja qual for o caso, esta mulher perversa era uma ameaça à ordem natural do mundo e ela tinha que ir embora. O cardeal encontraria Eva Fabre antes que ela fizesse mais vítimas. Ele ouviria sua história, deixaria que ela confessasse seus pecados para que pudesse obter a absolvição do Senhor, e então ele iria queimá-la como uma bruxa. Andrés desviou o olhar do teto ao ouvir novos passos. O de Ambrósio foi suave e cuidadoso, estes eram firmes, cheios de poder e propósito. O homem que entrou na capela tinha 50 e poucos anos, era um veterano de meia dúzia de guerras de máfia, um titã de fato vermelho comprado com dinheiro das drogas. O cardeal quase podia ouvir o sangue escorrendo de suas mãos, embora parecessem limpas. Seus olhos frios e sem coração não escondiam nada. Não se podia ver este homem e não duvidar nem por um segundo da sua verdadeira natureza. Janus, disse o cardeal. Andrés, o homem respondeu com um brilho de tubarão nos olhos. Você parece preocupado. Eu sou. Vivemos em tempos estranhos e perigosos. O cardeal convidou o mafioso a sentar-se, mas ele recusou. O banco está quente. Prefiro que nos encontremos na galeria de arte clássica, respondeu o chefe da máfia. Diferentemente de qualquer alma sensata, ele nem se preocupou em olhar para o teto. Janus Augusti era um homem ímpio, mas serviu ao Senhor mesmo assim. O que você está pensando, meu amigo? Janus perguntou, olhando para o padre sentado. Embora muitos homens tivessem tremido de pavor com a presença daquele homem, Andrés Torque permaneceu sereno. Presumo que seja urgente organizar esta reunião tão tarde. Vou direto ao ponto. O cardeal respirou fundo, esperando não recorrer a isso. Eu preciso de milhões. Você terá seus fundos. Se você limpá-los. Claro. Alguns funcionários do Banco do Vaticano lavaram dinheiro da máfia para encher os bolsos, mas Andrés Torque felou por uma causa maior.
O Maleus Maleficarum precisava de um orçamento negro, independente das finanças da Cidade Santa, para manter uma negação plausível. Foi um trabalho sujo, mas tudo foi perdoado se feito no serviço do Senhor. Janus não era membro do Maleus Maleficarum, e quanto menos soubesse sobre as atividades secretas do Vaticano, melhor. André sabia que se deixasse esse homem cravar suas garras na organização, ele a corromperia como fez com muitos outros. Sua influência sobre a camorra napolitana era quase incomparável, e pelo que Andrés ouvirá, ele pretendia expandir-se. Ninguém foi capaz de resistir a ele por muito tempo. Infelizmente, Janus Augusti sentiu o cheiro de fraqueza, assim como um tubarão consegue detectar sangue a quilômetros de distância. A situação deve ser terrível para você pedir tanto, disse ele, examinando o padre com desconfiança. Se você precisar da minha proteção, você só precisa pedir. O Senhor me protege. Ele não protegeria você de mim, se eu desejasse mal a você. Uma ostentação blasfema, mas o homem não deveria ser subestimado. Ele encheu cemitérios inteiros, cimentando seu império de pecado com sangue e lágrimas. Mas eu sou genuíno. Você é quase um amigo agora e preciso de homens com seus talentos. Posso servir como confessor de sua esposa, mas você é um mal necessário para mim, Janus, respondeu o cardeal. Vamos continuar assim. O chefe da máfia riu. Um mal necessário, você diz? Suponho que seja apropriado. Eu separo o digno do indigno. Homens verdadeiramente bons e fortes não precisariam dos meus serviços. Andrés não perdeu a provocação não tão sutil. Você pensa em mim como mal ou fraco? Não existe bem ou mal, Andrés, mas me pergunto o que seu papa pensaria ao nos ver juntos. De alguma forma, duvido que ele aprovaria o seu trabalho. O que sua santidade não sabe não pode prejudicá-lo, respondeu o cardeal, embora sua determinação estivesse ligeiramente abalada. Eu faço o trabalho sujo necessário para manter as mãos dele limpas. Para um bem maior, Janus claramente não acreditou nele, se o olhar divertido em seu rosto fosse alguma indicação. Não importa, disse ele. Contanto que você limpe o sangue do dinheiro da minha família para que eu possa pagar os aniversários da minha filha, vou deixar você se agarrar às suas ilusões. Andrés ignorou a provocação, permanecendo digno. Como está a pequena Lívia? O rosto do chefe da máfia suavizou-se. Ela me pediu um pônei. O cardeal não pôde deixar de sorrir. Ela é sábia além da idade, mas ainda é uma criança no final. Minha esposa diz que estou estragando-a muito. O que você gostaria que eu fizesse, pai? É pecado mimar uma criança? Eu não posso dizer. Eu nunca tive um. Janus procurou dentro de seu traje. Falando em presentes, tenho um para você. Ele jogou uma pequena sacola cheia de cristais coloridos no padre, que pegou por instinto e imediatamente franziu a testa em desgosto. O que é isso? Nosso novo produto, respondeu o chefe da máfia com um sorriso. Ouvi dizer que você estava interessado em experimentos que abrem a mente. André se encolheu e um sorriso apareceu nos lábios de Janus. Muitas culturas usaram drogas na tentativa de contactar os reinos mais elevados da existência, e o cardeal perguntou-se se talvez tivessem descoberto alguma coisa. Ele nunca ousou testar sua teoria em si mesmo, pois seria um pecado, mas não conseguiu reprimir sua curiosidade. Mas como Augusto sabia? Ele mantinha o cardeal sob vigilância? Retire o que disse, disse Andrés. Era tudo algum tipo de jogo de poder. Eu não preciso disso. É assim mesmo? Nesse caso, você pode simplesmente jogá-lo na lata de lixo mais próxima. Se você realmente for o homem bom que acredita ser, você o fará. Seu sorriso se alargou. Mas se eu estiver correto sobre o seu verdadeiro eu, então, quando você estiver pronto para aceitar sua verdadeira natureza, eu receberei de braços abertos. Augustus foi embora, deixando André sozinho com seu veneno. Eles estavam dentro do Vaticano, procurando por ele. Podia ouvi-los atrás das portas da capela, que Andrés havia barricado com bancos. Eles iriam passar, ele sabia. Nenhum de seus agentes conseguiu evitá-los por muito tempo, e eles mantiveram o cardeal para o final. Ele falhou e o mundo enlouqueceu. O mundo ainda não sabia disso, mas pilares de ferro ergueram-se sob Sarajevo e meia dúzia de outras cidades nos Balcãs, despejando homens de metal e drones. Outros monstros humanos que ela soltou na natureza. Os protótipos, as primeiras cobaias, aqueles que mantiveram o juízo. Sua santidade morreu de causas naturais. O Senhor misericordiosamente o chamou de volta para poupá-lo do horror que estava por vir. Padre Ambrósio também morreu, mas a sua morte foi menos gentil. Eva Fabre mandou fuzilá-lo, junto com seu informante suíço. Mas antes de morrer, ele enviou a Andrés informações suficientes para começar a descobrir tudo. Mas ele nunca imaginou. Não poderia imaginar o quão profundo foi. Então eles começaram a caçá-lo. Eles eliminaram o Maleus Maleficarum em poucos dias, antes que a igreja pudesse impedir a distribuição mundial. Eles sabiam o tempo todo e nunca se importaram. Há 6 meses, Andreas Torque já era tarde demais. Agora, o cardeal entendia porque nunca conseguia encontrar uma pista. Era uma organização, sim, mas uma organização de um só. Eles eram uma legião, pois eram muitos. Os outros eram patas de gato, idiotas, ferramentas para lhe fornecer dinheiro e equipamentos. Mas nunca confiavam, nunca sabiam de nada. Ela havia contratado centenas de empresas para fazer as entregas, nenhuma delas ciente de que transportavam veneno engarrafado para milhões de pessoas em todo o mundo. Ele tentou avisar os outros, mas ela estava em toda parte, sempre atrapalhando, interceptando suas mensagens, fazendo temer por sua vida. Qualquer pessoa em quem ele confiou desapareceu sem deixar vestígios. Ela não era mais humana. Ela já foi? Ele deveria ter ido para Augusto. Tudo faz sentido agora. Quem melhor do que um demônio em pele humana para afastar os demônios? Sua mão pegou a arma por baixo da roupa preta e ele a apontou para a porta gradeada. O barulho do outro lado parou. Eles o ouviram? Eles sabiam? Andreas Torque viu o flash de luz azul atrás dele e se virou em pânico. Havia dezenas deles na capela.
Mulheres de terno azul com armas estranhas que pareciam rifles feitos de carne e metal. Todos eram ela, mas também não eram exatamente iguais. Alguns tinham olhos de cores diferentes, outros penteados diferentes. Era ela, mas em inúmeras variações. Eva Fabre. Andrea Stork tentou esconder o medo na voz, mas não conseguiu. Todos sorriram, mas apenas um deles falou. Esse já foi meu nome, ela disse, sua voz tão enganosamente banal. Mas hoje em dia eu sou conhecido como alquimista. Ele os ouviu quebrar a porta trancada e cercá-lo. Satanás teria sido mais apropriado, respondeu o padre, tentando manter a legião afastada, ameaçando-a com a sua arma. Mas eram dezenas, talvez uma centena, e ele tinha apenas 5 tiros. Eu já fui tão humano quanto você, mas você está no caminho certo. Existem demônios por aí, pai. Mas eles não estão abaixo dos nossos pés. Alguns deles olharam para o teto. Eles estão acima de nossas cabeças, na escuridão sombria do espaço. Um dia eles virão atrás de nós, disse outra Eva, com queimaduras no lado esquerdo do rosto. Em outros mundos, eles já fizeram isso. Outros mundos? O que foi essa loucura? Fique atrás. Andrés avisou, seu dedo quase puxando o gatilho. Fique atrás. Mas o círculo ficou mais apertado. Para ocupar o seu legítimo lugar como raça superior universal, a humanidade deve evoluir, disse uma das mulheres loucas, tão perto que quase conseguia sentir a sua respiração. Supere a teoria da seleção natural e entre no reino do design inteligente. Nosso design, acrescentou outra Eva Fabre com voz masculina. Torque puxou o gatilho e atirou na cabeça de um deles. Ela desabou em partículas azuis, como se nunca tivesse existido. Os outros foram atrás dele imediatamente depois. Ele se debateu, atirou e se enfureceu, mas no final eles o forçaram a ficar de joelhos e o desarmaram. Eles revistaram suas roupas em busca de armas escondidas e só encontraram a droga que Augusto lhe deu meses atrás. O que é isso? Perguntou Eva Fabre enquanto examinavam a substância, embora Torque não soubesse dizer qual drogas alucinógenas. Ele guardou a substância sim, mas apenas para estudá-la. Nunca usar em si mesmo não. As loucas começaram a discutir. Nós tentamos isso durante o processo de ligação? Eu não acho. Nós deveríamos ter. Ainda podemos. Os resultados devem ser interessantes. Andrea Stork tentou furiosamente pensar numa saída. Por que ainda não o mataram, como os outros? Por que o mantiveram vivo em vez de cortar sua garganta? Mas então trouxeram a seringa azul e ele entendeu. Não, implorou Andrés com a voz morrendo na garganta. O fluido girava dentro do recipiente, como se estivesse vivo e faminto. Não, por favor, apenas me mate. Não me faça uma dessas coisas. Isso é uma bênção, disse um deles, forçando a ingestão da droga de Augustus pela boca. Tinha gosto de sal, cogumelos e produtos químicos. Uma recompensa pela sua persistência, acrescentou outro, arregaçando a manga. Devíamos ter enterrado você com seus segredos, disse um terceiro, esfaqueando-o com a seringa. Mas matar você seria um desperdício. Sua mente vai quebrar, declarou um quarto. Mas você vai viver. O mundo ficou azul quando o elixir azul entrou em suas veias e Andrea Stork gritou. Sua mente estava em chamas. A droga e a substância azul em seu corpo reagiram juntas, a realidade desmoronando ao seu redor. O teto da capela girava como um redemoinho azul com formas desmoronando. As cores dançaram no canto de seus olhos e as imagens de anjos começaram a sussurrar para ele. Alucinações. Eram alucinações, nada mais. Um sonho. Mas ele sentiu outra coisa. Algo diferente, algo se contorcendo dentro de seu cérebro e neuronews. O veneno do alquimista percorreu seus nervos, infectando-o como uma praga. Todo seu corpo parecia ter pegado fogo, sua pele esfolada para expor a carne crua por baixo. A dor era insuportável e enlouquecedora. Por favor, ele gritou, e a alucinação dos anjos respondeu com um coro de gritos. Faça parar. E algo ouviu. Seu espírito deixou sua carne ajoelhada, sua mente livre das algemas de um corpo. Sua alma imortal foi arrastada para um grande vórtice azul, para um lugar diferente de tudo que ele já tinha visto. Ele não conseguia ver com os olhos não, mas imagens encheram sua mente. A dor desapareceu, substituída por um entorpecimento etéreo. Ele havia se tornado um pensamento, uma consciência ascendente entrando em um mundo azul brilhante. Um reino de números e letras, um arquivo organizado de cheiros, aromas e sons. Livros sem páginas, impulsos de pensamentos perdidos. Um mundo mental sem carne nem sangue, onde as mentes não estavam mais limitadas pelos limites de armazenamento dos neuronews. Esta estranha dimensão tinha uma força poderosa no seu centro, governando a partir de um trono de informação. A mente desencarnada de Andreas não conseguia entender isso. Era tão grande, tão complexo. Formas geométricas, equações e frases rodopiantes unificadas em um todo único e divino. Senhor? Perguntou o cardeal, e embora não tivesse boca para falar, as palavras saíram mesmo assim. Não. Era Deus, mas não o Senhor das Escrituras. Não era homem nem mulher. Ela não criou o homem à sua imagem, pois não havia nada de humano nela. Era um pensamento senciente, uma mente divina sem corpo, conhecimento sem recipiente. Um ser de puro azul, uma força psionica do cosmos. Todas as informações do universo, concentradas em uma singularidade. A entidade notou Andrés, e o estudou. Andrés gritou, enquanto a entidade rasgava sua mente com um pensamento perdido. Isso quebrou o cérebro do cardeal em 1 milhão de pequenos pensamentos, folheando as memórias do homem como uma criança folheia um livro. Não houve dor, mas também não houve conforto. Pois o ser, este supremo, não sentiu amor nem ódio, apenas curiosidade. Desmontou Andrés Stork até suas moléculas para descobrir a forma como ele trabalhava. Por que precisava de um coração? Por que um cérebro? Como isso se encaixou? O que Andrés temia? Por que ele preferia maçãs a queijo? Por que ele viveu? Qual era a lógica subjacente? Por que como o quê?
Fez todas as perguntas e obteve todas as respostas. A entidade registrou cada pensamento que passou pela cabeça do cardeal, cada sensação que ele sentiu. Ele destruiu sua existência até os alicerces, para descobrir como tudo se encaixava. Andreas Torque não sabia quanto tempo demorou, talvez séculos ou minutos, mas no final, o Supremo compreendeu mais do que o próprio humano jamais conheceu. E então, isso remendou a mente de Andreas Torque. Mas em vez de empurrá-lo de volta para o minúsculo cérebro do humano, o Supremo compartilhou de volta. Os mistérios das estrelas e dos princípios cósmicos foram revelados ao sacerdote. Suas perguntas sobre as origens e o propósito do homem foram respondidas. A entidade lhe ensinou a verdadeira história dos santos e dos profetas que ele adorou durante toda a sua vida. E quando descobriu que o padre queria mais, ensinou-lhe matemática, botânica e química. O conhecimento ficou impresso nos neuronídeos do cardeal como cartas em chamas. Não havia palavra para descrever a experiência. Foi um prazer inimaginável, um arrebatamento. A pequena e fraca mente humana de Andreas fundiu-se brevemente com a consciência divina da entidade suprema, desfrutando de seu conhecimento ilimitado. Por um momento, o humano sentiu-se inteiro, verdadeiramente inteiro, despojado de todas as suas dúvidas e medos. Ele era alguém com algo maior do que ele mesmo, seu senso de identidade se dissolvendo como uma gota no oceano. Este era o paraíso. Este era Deus. Esta era a entidade que Andreas desejou servir durante toda a sua vida. Esta era a vida após a morte que ele desejava, para que sua mente se fundisse com essa consciência divina, para se tornar um novo neurônio em um cérebro do tamanho de um universo. E então terminou, tão abruptamente quanto começou. A conexão mental com o Supremo entrou em colapso. Seu cérebro foi lançado na Terra, de volta ao seu cérebro limitado, de volta à sua carne, de volta a esta prisão. Ele foi expulso do Éden, e a felicidade da perfeição foi substituída pela sensação fria do chão da capela. Andreas não sabia quanto tempo permaneceu no chão, esmagado e destruído. Ele se sentiu entorpecido. Ele se sentiu entorpecido por dentro. Ele estava respirando, mas se sentia morto. Eva Fabre já havia partido há muito tempo, mas ele não teria se importado mesmo se ela tivesse ficado para trás. Seus olhos vagaram para o teto da Capela Sistina, mas tudo o que ele viu agora foram as imperfeições humanas. Os erros leves e quase invisíveis no design, os erros, a feiura. A obra de Michelangelo agora parecia tão grosseira e desordenada quanto merda de cavalo. Andreas Torque havia provado o céu, e agora achava a terra horrível. Ele se levantou, com a arma no chão ao lado do saco vazio de drogas. Não. Seus dedos imediatamente agarraram o recipiente, sua língua lambendo o plástico em busca de um sabor, apenas um gostinho do paraíso. Me envie de volta. Me envie de volta. Ele rasgou a sacola vazia em desespero e coçou o crânio com os dedos. Ele sentiu sua mente lutando contra essa prisão em formato de osso, tentando escapar, tentando acender, tentando voltar. No final, ele sentiu o sangue escorrendo nas unhas. Ele respirava pesadamente em desespero e cansaço. Sua mente estava clara como a água, possuída por um único propósito. Seus pensamentos não estavam mais fragmentados, puxando-os em todas as direções. Agora, ele só conseguia pensar em uma coisa. Voltando. Andreas Torque saiu cambaleando da capela, sem piscar, os sentidos agredidos pelo universo desordenado ao seu redor. O Vaticano, a cidade santa, tremia, desmoronava. Mas ele não se importou. Ele não se importava mais com a igreja, com o mundo do sofrimento ou com Eva Fabre. Ele tinha que voltar ao mundo azul, de volta ao seu novo Deus, de volta a esta vida após a morte feliz. Ele saiu, entrou nos jardins do Vaticano e olhou para Roma. Era noite, embora ele não soubesse dizer se ainda era 27 de março ou alguma outra noite. Seja qual for o caso, ele percebeu que o plano do alquimista havia funcionado sem problemas. Para onde quer que olhasse, ele via os sinais. Chamas se espalhando pela Basílica de São Pedro, cogumelos gigantes crescendo no antigo bairro histórico, os ICBMS voando pelo céu para o norte, em direção aos Balcãs e Sarajevo. O velho mundo estava em chamas e um novo mundo surgiria das cinzas. E Andreas Torque não está nem aí. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.